Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 16 de setembro de 2014, uma terça-feira. Esse é o verbete de número 3147. 6 páginas, 46 logias, 20 máximos. O tema é Senso Omnipesquisístico, da especialidade Discrenciologia. Quem escreveu o verbete, no caso, sou eu, professora Adriana Lopes. Então vamos para a definição. O senso omnipesquisístico é a autoconscientização teática sobre a imensidão de conhecimentos prioritários ainda a serem aprendidos, capaz de sustentar a dedicação permanente ao estudo e à investigação minuciosa das realidades, a fim de inserir, corroborar ou refutar conteúdos da autobagagem cognitiva pró-evolução lúcida. Em pensenologia, destacamos o holopensene pessoal da discrenciologia, a flexibilidade autopensênica, permitindo abordagens analíticas diferentes e originais aos objetos de estudo. O labor continuado em ortopesquisas, criando holopensene favorável à intelecção e para a conexão sadias. Em fatologia, o destemor diante do risco de as verdades buscadas desestabilizarem o próprio corpus cognitivo. A motivação à aprendizagem em qualquer momento, local e dimensão existencial. O aprofundamento da pesquisa até esgotar os múltiplos recursos possíveis no momento evolutivo. E a paciência para colocar as averiguações em compasso de espera, no aguardo de novos elementos, enquanto os achados encontrarem-se insuficientes. Na parafatologia, o autoparapsiquismo propiciando explorações para além dos limites físicos. As sinaléticas energéticas e parapsíquicas pessoais enquanto importante instrumento parapesquisístico. E o empenho para a aquisição e sustentação do paracérebro receptivo às emissões heteropensênicas sadias. Na argumentologia, tem o item indicadores, nós temos 15 repercussões existenciais com base na autoconscientização teática do senso omnipesquisístico. E também tem o item pseudo-senso, que tem 8 condições passíveis de promoverem o sentimento equivocado de ser pesquisador, não correspondente ao senso omnipesquisístico. E na remissiologia destacamos os seguintes verbetes: complemento da discrenciologia, fonte cognitiva, ignorância ignorada, princípio da descrença, sedução da simplificação. O omnipesquisador conjuga as posturas ativas de curioso, observador, perguntador, aprendiz, experimentador, pensador, refutador e docente. Todas pautadas em teáticas da discrenciologia. Na questionologia, você costuma fazer inquirições multidimensionais cotidianamente? Quais os resultados? Quantas publicações? Na bibliografia, nós citamos aqui 2 referências. E vamos aqui à mega-análise com a equipe da Enciclo Sapiens. Realidade, curiosidade, ortopesquisa, reflexão, docência, autocognição, autodisciplina, hiperacuidade, omniquestionamento, omniaprendizagem, autoparapsiquismo, autodiscernimento, autodiscriminação, criticologia, verponologia, discrenciologia, cosmovisiologia, multiculturologia, experimentologia e parapercepciologia. Aqui dos eventos, né, eu acho que vale a pena a gente citar o 5º encontro sobre longevidade produtiva, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, no dia 4 de outubro de 2014. É um encontro gratuito, que vai ter aqui várias palestras. Vai ser no dia, como eu falei, 4 de outubro, no discernimento. Então, vai ter aqui vários palestrantes falando sobre a Longevitar, que é uma IC, que é a Associação Internacional de Longevidade. É uma IC que todos nós tendemos a vir a participar dela,
né? Nós voltamos fazendo força, né, para participar dela, para chegar bem, né, lá aí no nosso final de vida, ou na nossa idade mais avançada. Tá bom? Então, olha, para dar uma contextualizada, então, a questão do censo, né, que veio a escrever. Então, é uma linha de censos, esse é o 10º censo que eu estou defendendo aqui na tertúlia. E o que eu entendo que é o estudo do censo? O estudo do censo, para mim, é o estudo da maturidade. Porque o censo que a gente está falando aqui é um censo evolutivo, né, que a gente chama de evolutivo, que é aquele censo que nos faz ir para frente, que nos faz evoluir mais rápido, que nos acelera a evolução. E o censo nada mais é do que a maturidade, mas é aquilo da nossa maturidade que a gente já consegue aplicar. Então, ele já foi incorporado ao nosso repertório de pensamentos, ao nosso repertório de ações, ao nosso repertório de comportamentos. Então, é a nossa maturidade aplicada. Então, é um censo, nós já naturalmente já funcionamos daquela maneira. E o censo, como ele é evolutivo, ele tem percentuais. Então, cada um deve ver, bem, nesses censos aqui que nós estamos colocando como evolutivos, qual o percentual que eu já tenho? Eu tenho mais de 51%, eu tenho menos de 51%, eu tenho 20%, eu tenho 10%, eu tenho 70%. E lembrando que até esse percentual vai ao limite aqui do nosso atual entendimento sobre o que seria o mais evolutivo. Então, ele entra nesse contexto. E eu vejo que esse homem pesquisístico seria um dos censos mais importantes para a gente adquirir. Porque é o que fundamenta a descrenciologia, que é todo o processo aqui da Conscienciologia, nós fundamentamos o princípio da descrença, que é o não acredita em nada, tem as suas experiências pessoais. E na hora que a gente começa a construir esse senso omnipesquisístico, da gente ter essa maneira de querer estar sempre pesquisando as coisas, sempre querendo saber mais, sempre querendo estudar mais, isso é a base para a gente não só crescer, a gente vai encontrar mais verpons, a gente vai conseguir, inclusive, criticar nós mesmos, criticar as situações que estejam mais imaturas, porque a gente vai começar a pesquisar tudo, a gente não vai engolir mais as coisas facilmente. E é justamente esse senso que vai formar um repertório nosso de certezas, sempre relativas, porque as certezas sempre elas podem ser modificadas, porque a gente vai descobrir novos fatos, novos parafatos vão trazendo novas informações. Essa é a base da pesquisa. Então, a gente vê que esse senso, eu vejo que é muito importante para nós todos irmos buscando desenvolvê-lo cada vez mais. Então, vamos agora começar as perguntas dos teletertulianos. A verbetógrafa, a professora Adriana, em Pensiandologia, na página 1, na 6ª linha. Como sair do engessamento holopensênico e passar para a flexibilidade autopensênica, permitindo abordagens analíticas diferentes e originais aos objetos de estudo? Como ver o mesmo com novos olhos? Eu vejo que tudo isso é exercício, nós vamos criando isso, a gente vai criando esse senso na medida que a gente vai flexibilizando as nossas condições. Esse senso, ele é o contrário, ele é um contraponto, de certa forma, a um verbete que foi o segundo verbete que eu defendi, que é a ignorância ignorada. O que é ignorância ignorada? A pessoa não sabe, não quer saber que não sabe, está tudo certo, né? Então, é justamente o contrário. Então, toda vez que a gente já tiver muita, assim, certeza de alguma coisa, vamos ver, é isso mesmo? Já tem um número de comprovações razoáveis sobre isso? Está tudo certo? Então, a gente vai evitando, começando a ficar mais crítico, e aí vai ser mais difícil a gente ser submetido à lavagem cerebral, da gente ficar mais dogmático, porque nós estamos exercitando. Então, como que eu vejo essa questão do engessamento? O engessamento eu vejo quando a pessoa está lá lavada cerebral, ela é dogmática, né? Eu acho que tudo ela já sabe, tudo já está feito. Essa flexibilidade a gente vai conseguindo aos poucos. É começar a exercitar, se colocar no local do outro, ver por novas óticas. Então, eu vejo como é que é isso aqui. Então, eu vou escrever um verbete ou um artigo. Agora, eu vou ser o meu primeiro crítico. Eu vou refutar tudo que está escrito aqui. É um exercício. Você vai começar a se refutar e ali você vai, inclusive, conseguir novos argumentos até para você colocar no seu trabalho. Porque você vai se refutando, trabalhando sem refutar e você vai descobrindo novas formas. Então, esse é um exercício para começar a tentar ver com novos olhos. Então, se colocar no local do outro, buscar se colocar sob novas perspectivas. E eu vejo que isso anda muito junto com a questão dos estudos, né? Quanto mais a gente lê e a gente estuda, a gente vai vendo
vai tendo mais novas perspectivas, isso também facilita bastante para ir aumentando essa flexibilidade para a gente conseguir ver o objeto de estudo de cada vez de formas diferentes. Enfatologia, página 1, quarta linha. Poderia falar sobre a hiperacuidade quanto às contaminações emocionais deturpadoras da realidade? Bem, o primeiro passo é a gente chegar à conclusão, até que seja pela observação e pela nossa autoobservação, de como as emoções deturpam a nossa percepção. Então, quando a gente está ou muito feliz, super eufórico, aí está tudo lindo, a vida está maravilhosa, os passarinhos cantam. Ou como a gente está deprimido, que está tudo preto, está tudo horrível. Então, essas duas situações extremas, nenhuma delas é condizente com a realidade. Quer dizer, uma está um hiperotimismo até poliânico, de certa forma, exagerado, e a outra é o hiperpessimismo, está tudo errado. Então, o ideal é o caminho do meio. Então, se a gente já admite que as emoções fazem isso com a gente mesmo comprova, né, que a gente vê depois, não, porque não era tão ruim assim, eu fiz uma tempestade em copo d'água, né, eu fiz um exagero, que na verdade, pensando agora mais lúcido, eu vejo que foi uma bobagem. Então, se a gente constata que isso é uma realidade para nós e para os outros, a gente tem que começar a ficar mais atento. Toda vez que a gente sentir que a gente está mais emocionado, que a coisa está mais exacerbada, já dá um benefício da dúvida, respira fundo, já acalma. Por quê? A gente começa a ficar mais atento a isso, tanto do outro, porque uma das piores coisas que tem é conversar com alguém quando está alterado emocionalmente. A pessoa não ouve, né? Eu acho que todo mundo já deve ter tido essa experiência. A pessoa não vai ouvir, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, vai distorcer o que você fala. Então, a gente parte do princípio que a gente também deve fazer o mesmo na hora que a gente estiver emocionado. Então, essa hiperacuidade é justamente isso. A gente, primeiro, averiguar que isso é um fato e, sabendo que isso é um fato, começar a ficar mais atento com as considerações que nós vamos tirar nesse momento. Então, de repente, é a hora, de repente, dar uma parada, vai beber uma água, vai trabalhar energia, fazer alguma coisa, porque para tentar melhorar essa situação. Em Efeitologia, página 2, penúltima linha. Como obter os efeitos dos contatos com conteúdos diversificados no encontro de rastros de retrovidas pessoais no meio de oceano de informações atuais? Olha, o que eu penso sobre isso? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente fuça, a gente vai acabando podendo achar, tem mais probabilidade de nós encontrarmos determinados fatos históricos ou determinados temas, determinados autores que têm algum tipo de correlação com nós mesmos no passado. E como a gente vai procurar no oceano? Pensa só, nós temos uma tendência, né? Nós já temos uma tendência, aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente procura ler, nós já temos naturalmente da nossa própria personalidade uma tendência a ir para determinados assuntos, determinados temas nos interessam mais do que outros. Então, só isso já acho que é um fator que contribui para a gente encontrar. Realmente é um oceano de informações. Mas se a gente já tem um interesse, por exemplo, nós já temos aqui o interesse em saber de parapsiquismo, interesse de saber que a gente não é só essa vida. Então, naturalmente, esse interesse a gente já tinha antes. E, naturalmente, esse interesse vai continuar com a gente numa próxima vida. Por isso que eu falo, a gente encontrar a enciclopédia na próxima vida pode ser até mais fácil do que a gente pensa. Por quê? Provavelmente ela já está em meio digital, vai ter outros meios digitais. Mesmo que a gente nasça sei lá onde, a internet em tese, né, se tudo correr bem no mundo, né, se não voltar para a idade da pedra, quer dizer, se tudo continuar bem, a tecnologia vai estar cada vez maior. Então, a facilidade, talvez, a gente fazer umas pesquisas e acabar batendo numa enciclopédia que tem mais de 500 verbetógrafos, isso vai chamar atenção, de certa forma. Então, isso que eu estou falando, a gente vai mexendo, então, eu entendo, verifico que, naturalmente, isso vai facilitar a gente encontrar, tá? Não é fácil, porque se fosse assim, a gente já tinha encontrado, né? Eu sou uma mesmo que eu estou procurando, mas a gente um dia encontra mais coisa, né? Fatologia, página 1, quarta linha. Aqui é a mesma pergunta. Poderia comentar a hiperacuidade quanto às contaminações? Eu acho que eu já foi exatamente o que eu acabei de responder, né? Então, essa hiperacuidade, na verdade, é a atenção. A gente está mais lúcido que a emoção faz. Então, tanto no outro quanto em nós.
percebeu que está ficando emocionado, já sabe que as considerações ali, a chance de pensar besteira é enorme. Então a gente já dá uma respirada. De repente, se é uma decisão muito séria, adia para o dia seguinte. Se é uma conversa muito séria, vamos marcar reunião para amanhã, que eu não estou passando bem agora, acho que não é o melhor momento. Então, é a gente começar a ficar lúcido quanto a essa realidade. Hiperacuidade é isso, é lucidez. Se a gente está lúcido, a gente admite isso, vamos tentar minimizar possíveis danos e prejuízos em função de um processo emocional que pode deturpar a realidade. Tá? Parafatologia, página 2, quinta linha. Poderia aprofundar o desvendamento consciencial por meio da leitura parapsicosférica. Essa interleitura parapsicosférica é um verbete do professor Valdo, que está na enciclopédia, que eu recomendo que você dê uma lida. O que é isso? Naturalmente, nós quando estamos interagindo com outras pessoas, nós fazemos uma leitura da psicosfera dela. Então, quem é mais atento, acaba lendo com mais informações. E quem, às vezes, mesmo a pessoa que não pensa nisso, acaba lendo. Tem aquela pessoa que ela fala assim, nossa, o fulano hoje está com energia boa. Não fala energia é a nossa maneira de falar, né? A energia está com a cara boa, né? Eu acho que dormiu bem. E tem aquele, nossa, fulano não está bem, olha só. Então, a gente vai lendo essa energia da pessoa. Ou o fulano hoje não está para papo. Então, a gente, às vezes, só de ver assim, já sente. Então, além de ter expressão facial, obviamente, tem alguma coisa na parapsicosfera, ou quer dizer, no conjunto de energias dessa pessoa que nos dá uma informação. Por exemplo, aquela questão da empatia à primeira vista. Você vê a pessoa na hora, você já acha, nossa, eu gostei dessa pessoa, não sei, me parece tão familiar, será que eu te conheço de algum lugar? Engraçado, parece tão conhecida. Então, de alguma forma, foi feita uma leitura da parapsicosfera, que é o conjunto de energias dessa pessoa. A gente fez uma leitura e achou aquela leitura, mesmo que a gente não lembre exatamente onde a gente conhece, provavelmente pode ser de outras vidas, mas a gente faz essa leitura. Então, no momento que a gente melhora o parapsiquismo, essa leitura parapsicosfera também é um grande instrumento de pesquisa, porque a gente vai ler a psicosfera do outro e vai pesquisar em função disso. Então, isso vai ser mais um elemento. Então, vamos supor, a gente está conversando com alguém e a gente percebe que o amparador chegou junto. Opa, então tem alguma coisa séria. Ou a pessoa vai falar alguma coisa importante para mim, ou eu vou falar alguma coisa importante para ela, mas tem um amparador na parada. Isso aqui é mais importante. Essa conversa, às vezes aparentemente trivial, é mais séria do que estava pensando. Do outra coisa, você vai ver que chegou energia esquisita, chegou a ver que é assediador. Opa, vamos tomar cuidado, tem um assediador aqui, se bobear a gente vai tentar jogar energia e iscar essa consciência. Então a gente tá levando em consideração outros fatores além de só a questão intrafísica, tá bom? Então isso é uma outra forma da gente ficar atento. Outra pergunta, Pensenologia, página 1, segunda linha. Como explicar os que são os dúbios pensenes e a sua relação com o tema? Eu abri aqui, só esperar aqui o computador entrar, e tem o verbete do professor Valdo chamado dúbio pensenidade. Então, deixa eu só, já está aberto aqui, que a gente vai ler a definição para ficar bem claro. A dubiopensenidade é a qualidade, o ato ou efeito da manutenção da autopensenidade caracterizada pelo predomínio constante dos dubiopensenes, que são os pensenes, da condição ambígua da autopensenização, na qual a consciência ainda não tem posição estabelecida quanto a determinado conceito, realidade, fenômeno para fenômeno, carecendo de maior autoexperimentação a fim de definir a respeito. Isso é neutro. Porque, obviamente, se a pessoa ficar sempre assim, ela não define nada, vai ficar sempre ambígua. Mas tem aquele momento do dúbio pensene, que é a hora que você não tem condições de ainda ferir sobre isso. Tá em aberto. Eu vi um fato, não tenho condições ainda, não me sinto autorizada em falar sobre isso. Eu preciso de mais dados para dar um parecer, se eu sou a favor, se eu sou contra, ou se eu vou me posicionar sim ou não. Há aquele momento que você para tudo, me falta dados, eu preciso de ter mais dados. Então, ele é colocado neutro porque a pessoa fica eternamente assim, é o famoso murista, né? Não define nada, fica sempre em cima do muro. Mas o positivo, mas sempre há aquele momento que, peraí, agora eu preciso de mais informação, e a diferença do negativo para o positivo é que no positivo a pessoa vai correr atrás da informação, ela vai buscar ter mais informação, tá?
Patologia, página 1, primeira linha. Poderia explicar o destemor diante do risco das verdades buscadas desestabilizar o próprio corpus cognitivo? Seria como ter uma desilusão cosmoética ou experimentar uma cosmoética destrutiva? Olha só, cosmoética, veio aqui cosmética, mas já arrumei. Olha só, que é isso? É justamente o contrário da pessoa dogmática. A pessoa que é muito dogmática, ela não quer ouvir um ponto de vista diferente do dela. Porque ela está tão apegada com aquilo que ela conhece, que ela acha que aquilo é imexível, não pode mexer naquilo, que no momento que alguma coisa vier a balançar essa cognição, ela procura, não quero ver. Tem até um verbete que a gente defendeu aqui que chama a autoconfiança intelectual. E, pelo que eu entendo e eu percebo que a autoconfiança intelectual nossa, ela vem justamente dessa nossa capacidade de ter confiança, segurança no nosso aparelho intelectivo, de que, não importa o que venha, eu tenho condição de digerir, elaborar e até mudar tudo. A minha confiança não está num corpus de conhecimento, está na minha capacidade de compreensão e de apreensão e de experimentação. De novo, a verdade da descrenciologia, da importância da descrenciologia. De novo, tá? Então, o que acontece? Toda vez que a gente tem, às vezes, por que muitas vezes nós temos dificuldade até de entender uma vida passada, temos dificuldade de certas coisas? É porque, se algum motivo, nós não estamos querendo ver. Então, há, de certa forma, algum mecanismo aí de defesa. Então, no momento que a gente começa a treinar essa questão da omnipesquisa e ter mais confiança intelectual, o que acontece? A gente vai procurar saber. Mesmo que a gente chegue à conclusão, caramba, eu pensei errado até agora. Os fatos corroboraram, gente, eu estava enganado. Tudo bem, vamos então agora reconfigurar tudo aquilo que eu pensava em função dessas novas informações. Então, eu vejo que isso é muito sério, isso é muito importante. Isso é a base da conscienciologia. É a base, por isso que a gente fala, verpom, verdade relativa de ponta. É aquilo que tem de verdade, mas de ponta, relativo. Pode ser que daqui a pouco venham novos dados e a gente mude. Mas eu vejo que geralmente você não destrói tudo, mas você, de repente, é um novo viés, é uma nova perspectiva, é um novo ponto que a gente ainda não tinha pensado. E que aí, às vezes, muda muita coisa. Tá? Então, é basicamente isso. Tem um verbete, você falou de desilusão cosmoética, tem um verbete do professor Valdo também, chamado frustração cosmoética, que eu acho que é muito interessante você dar uma olhada também. Ele também está aqui aberto, ó. Que é o ato de negar de modo precipitado alguma realidade, com assodamento, sem maiores pesquisas, incorrendo em mal-entendido pessoal, contudo, ao fim, tornado reconfortante e instrutivo ao modo de lição na estrada do aprendizado terrestre evolutivo incessante. Então, a frustração cosmoética é mais isso. A pessoa, não, isso é isso, ponto. E, de repente, ela vem, caramba, dá uma frustração. Pensei tudo errado, estava tudo errado. Mas é cosmoético por quê? Porque agora você vai começar a pensar certo, você aprendeu, foi o que falado aqui, ó. Você corrigiu o mal-entendido, é reconfortante porque aprendi a lição. Eu posso ter até outros erros, esse aqui eu acho que eu não vou errar de novo não, porque esse aqui eu já aprendi que eu não vou errar. Tá bom? Mais uma pergunta em parafatologia, página 2, na terceira linha. Poderia explicar a autodiscriminação energética? Tem o verbete que é autodiscernimento energético, também do professor Valdo, também que vale a pena. Olha só, a autodiscriminação energética é a gente perceber a energia do ambiente, perceber a energia das pessoas, perceber a energia, às vezes, de um livro, a perceber a energia, tudo tem energia, né? Os objetos, as pessoas, os subhumanos. Então, na hora que a gente começa a discriminar essa energia, que a gente consegue percebê-las e dar um significado para isso, isso é um grande objeto de pesquisa, como a gente já falou. Então, a gente vai ver, às vezes, determinado objeto, a gente pode pegar aquele objeto e ter uma retrocognição, ou pegar aquele objeto e saber mais da pessoa que estava ali escrevendo. Na hora que a gente vai comprar um livro, a gente pode fazer a psicometria e achar aquele livro que a gente acha que tenha mais a ver com a gente, que tem um certo padrão que
tem mais correlação com o que a gente está pesquisando. Então, a discriminação energética é a base de tudo, em relação às pessoas, em relação a tudo. Tá? Então, é um elemento muito sério na omnipesquisa. Em parafatologia, página 2, quarta linha. Poderia explicar assim com consciências e ambientes, fornecendo elementos relevantes ao levantamento de dados? Alguma vez a identificou com quem fez assimilação nesses momentos de captação de dados? Sim, isso a gente faz o tempo todo. O que é assimilação? Você entra em contato com a pessoa, você faz um acoplamento áurico e você percebe o que a pessoa está sentindo. Então, isso é muito importante na hora que a pessoa atende pessoas, né? E até, às vezes, para você criar empatia. Então, e a gente, às vezes, faz isso naturalmente. A gente começa a perceber o que a pessoa está percebendo, está sentindo. Principalmente se a gente tem uma relação, às vezes, afetiva com essa pessoa, um filho, um marido, um pai, uma mãe, e, às vezes, até que a gente está com ímpeto de ajudar. Então, às vezes, no ímpeto de ajudar aquela pessoa, você é um profissional de saúde, às vezes aquele próprio ímpeto de ajudar, você já se abre e às vezes você percebe. Então, às vezes pode dar informações extremamente, como eu falei, relevantes para o levantamento de dados. Isso eu estou falando de assim, de consciências e com ambientes. Então, ambientes também, saber os ambientes que são melhores, aqueles ambientes que a gente se sente melhor, aquele ambiente que a gente tem uma expansão de consciência. E aqueles não, aqueles ambientes que a gente chega e começa a ficar nubilado, começa a ficar meio... dá um sono, a gente não começa a pensar direito, então a gente vai saber, isso é informação. Então a gente vai saber também os ambientes que a gente vai evitar, ou se estiver aqui, a gente vai se encapsular e buscar ajudar. Então, são formas que vai dar muita informação nessa pesquisa, né, nesse levantamento de dados. Isso eu já identifiquei já várias vezes, essa questão. Teve até um fato bem curioso, né, quando a gente estava em Portugal, a gente morava em Portugal, eu e o Mário está aqui, eu posso falar, né? E aí, como com a questão do fuso, né, de horário é muito diferente, então às vezes as pessoas ligavam, não sabiam, né, quer dizer, ou se distraíam, ligavam para casa 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, né? E porque o horário do Brasil é diferente, é 4 horas a menos. E numa dessas o Mário levantou para atender e bateu na quina assim, e abriu um pouquinho aqui, né? E aí, tá, abriu, né, a gente atendeu o telefone e tal, e eu fui cuidar dele lá, mas nem sangrou muito não, né? Fui cuidar dele, não sei o quê, e eu fiquei tão preocupada com a situação, eu comecei a sentir a dor dele. E eu comecei a achar um barato aquilo, falar, Mário, eu tô sentindo a dor, né, assim, assado. E ele começou a ficar meio até um pouco chateado, porque ele queria que eu olhasse o negócio, e eu tava assim, empolgadíssima, porque eu tava sentindo exatamente a dor que ele tava sentindo. Eu ficava, não, mas pera, não dá uma pontada pra cá, não sei o quê. E, então é um fato curioso, né? Já que foi um caso bem extremo, assim, eu acho que é interessante, não tem problema de contar, porque está autorizado, né? E outros casos, então isso é muito comum a gente perceber. E às vezes a gente percebe até sem se dar conta, né? Por exemplo, essa questão do ambiente. A pessoa tem aquele ambiente que ela gosta de ir, nossa, eu gosto de sentar aqui. Ah, é uma delícia vir na sua casa, sentar aqui. Ou eu adoro quando eu vou naquele parque. Não, é uma delícia naquela praia, é uma delícia. E tem aquela outra, não gosto dali não. Sim, porque eu vou ali, não vou lá não. Você vai naquele restaurante? Não, lá eu não gosto, não vou não. Mas a pessoa nem sabe dizer por quê, mas não sei, eu gosto daquele outro ali, eu prefiro aquele outro. Então, naturalmente, nós todos, a questão da energia é muito sério. A gente tem essa percepção, mas muitas vezes não nos damos conta, não damos o nome certo aos bois, né? Sim, por favor. Vocês não são irmãos gêmeos, né? É porque nem são irmãos gêmeos, né? Imaginou se fosse. É, porque irmão gêmeo tem muito isso, né? Que às vezes eles sentem mesmo. Né? Eles têm as sensações. Mas, mudando de assunto, sim, aqui na paradoxologia, eu queria que você explanasse o segundo paradoxo, que até eu entendi como se fosse aquele provérbio, o princípio de que quanto mais se sabe, menos se sabe. É isso mesmo? É mais ou menos assim. Esse paradoxo até ele já está na enciclopédia. O paradoxo evolutivo de quanto mais se preencher as lagunas cognitivas, mais se vislumbrar a dimensão do incognoscível. É bem questão da ignorância ignorada. Quanto mais a gente pesquisa, mais a gente sabe que a gente não sabe. Mas não é aquela coisa, não sei nada, então não vou falar nada, não vou escrever nada que eu não sei nada. Não é isso, a gente sabe muita coisa, né? E a gente tem que valorizar aquilo que a gente sabe. Mas existe uma imensidão de coisas que a gente não sabe ainda. Então é justamente isso que vai nos motivando a ir para frente, que vai nos motivando a estudar mais. Então é mais ou menos por aí mesmo. Eu só sei que nada sei, mas tem que tomar cuidado com esse só sei que nada sei,
com aqueles termos de eu não sei nada, então eu não escrevo nada, não falo nada porque eu não sei nada. Então não é por aí. A gente sabe muita coisa sim e temos que honrar o que nós sabemos. Mas sabendo que também tem muita coisa que a gente não sabe. Porque a gente não está em processo evolutivo, a gente não está evoluindo. Então, estamos evoluindo, a gente tem muita coisa para aprender ainda. Então é mais ou menos por aí que eu quis dizer, Eucádio. E poderia também ampliar um pouco o último mito da mitologia, o mito do fim do ciclo de estudos. Eu acho que eu coloquei esse lá no Ignorância Ignorada também. Isso eu já ouvi, né, de pessoas falarem assim, não quero estudar mais nada não, já terminei. Assim, já tem fui, mais nada já aprender. fiz, às vezes é só eu acho que agora está mais difícil falar isso só com graduação, né, porque agora é tanta especialização, mas antes só com graduação, não, já estudei muito. Não, já estudei muito. E agora vamos supor, minha pessoa já estudou. Então, o que acontece? É um mito. Não existe fim do ciclo de estudo. Você tem aquele, vamos dizer, o ciclo de estudos formal. Então, você foi lá, fez doutorado e pós-doc. Ok, então você fez desde o primário até o pós-doc. Mas você vai continuar, até as pessoas que geralmente fazem isso, elas também sabem disso, né? Elas justamente criaram esse senso de estarem sempre pesquisando, sabendo sempre que vão ter que estudar mais. Então, não acaba o ciclo de estudos. O ciclo de estudos, ele é eterno. E se a gente pensar em evolução, então, né? A gente está sempre evoluindo, então a gente está sempre aprendendo, sempre aprendendo, sempre aprendendo. Então, acho que é isso que a gente quis frisar. Ei, Anália? Oi. Como sempre, né? Esse aqui está ótimo também. Obrigada. Não, o negócio é o seguinte, quando você falou da dor que você puxou do Mário, eu fazia isso muito com a Bárbara quando ela era pequenininha. E a sensação é exatamente, é muito estranha. Ela tinha, quando ela se reclamava de dor no estômago, eu puxava a dor para mim. Quando eu começava a sentir, eu falei, passou, não passou, filho? Passou, mãe. Ela dizia que eu era mágica. Mãe, faz aquela mágica, tira essa dor para mim. É muito interessante isso, né? Mas acho que é justamente o rapport, a ligação afetiva, porque eu não tinha acessado as informações da Conscienciologia ainda, né? Mas é naturalmente. É natural isso. A gente faz isso até, você vê relatos, as pessoas percebem esse tipo de coisa. A mãe com o bebê é clássico, né? A mãe com o bebê, tem vários relatos, ela sente de longe, o bebê está lá no berço, ela já sabe o que está sentindo, porque o nível de acoplamento ali é extremamente intenso, estava dentro do corpo dela. Até muito pouco tempo estava lá, estava um holossoma grudado no outro, né? Então, isso é muito mais comum do que a gente fala. E a questão é que muitas pessoas às vezes percebem, mas aí não levam tão a sério. Então, é natural e passa. Então, isso é um elemento de pesquisa e a gente pode aprofundar nisso. Então, não ter só numa situação extrema, como os exemplos que a gente está contando, mas até como um instrumento mesmo de trabalho. Você está dando uma aula, um aluno faz uma pergunta, você consegue fazer isso e perceber alguma coisa que vai ser um dado, lembrando sempre a pesquisa, se fechar a questão já virou dogmatismo, né? Então, sentiu uma dor, aqui uma pontada no coração, por exemplo, aí fala, a pessoa tem pneumo cardíaco, isso é dogmatismo. Agora, você pode ir perguntando, e aí às vezes vai ver que é a consciência que já teve um caso também que eu já presenciei, que é exatamente isso. Na hora do acoplamento com determinada consciência, veio uma sensação que parecia que está dando um infarto. Nunca tive infarto, espero ainda não ter, né? Mas era praticamente o que imagino que fosse. Era uma pressão, assim, uma coisa absurda. E aí depois, durante lá os debates, naturalmente surgiu a questão que tinha uma pessoa da família ali bem ligada que tinha morrido de infarto. Então, ali, provavelmente, na hora foi acoplamento com a consciência da pessoa. Então, a gente tem que... entra o duplo pensene, perceber isso num determinado acoplamento. Fica lá é um dado. Aí entra o duplo pensene, não é um dado para ser observado. E, às vezes, naturalmente, isso vai sendo suptado. Então, se a pessoa não falasse naturalmente, era o caso até de fazer uma pergunta, naturalmente, assim, com jeito, para não induzir, e às vezes a informação chegaria e você não. Então, parece, até segunda ordem, me parece que foi, então, essa situação. Foi um acoplamento com determinada consciência e ali foi um processo de encaminhamento. Né? É profissionalizar isso para poder fazer uma assistência qualificada. Isso que eu vejo. Eu acho muito difícil, por isso que eu falo que esse senso homem pesquisístico, eu vejo um dos muito importantes. Talvez ele esteja na raiz de todos os outros considerados evolutivos. Porque é justamente essa pesquisa que a gente vai comprovando as coisas, que a gente vai verificando a realidade da cosmoética, que não é uma coisa filosófica. A cosmoética é prática.
A gente começa a ver os efeitos da cosmética na prática, é só ter olhos de ver. Então a gente vai percebendo, às vezes, que de repente a pessoa pisa na bola, o efeito que vem a curto ou a médio prazo, às vezes está acertando. Então a gente vai verificando isso na prática. Então isso deixa de ser um conhecimento só teórico e ele passa a ser teático. E eu vejo que é assim que nós vamos acelerando a evolução. Então, todos aqueles outros sensos que nós já falamos aqui, eu vejo que esse aqui, ele em base, ele vai ajudar todos os outros, de certa forma. Ele vai, se a gente melhora essa nossa pesquisa, a gente vai criando e até novos sensos, a gente vai comprovando que, olha a importância disso para a evolução. Eu estou vendo, verificando esse tipo de posicionamento. Opa, então vamos buscar fortalecer sua conduta ou não. Então, é por aí. Que é bastante atenção, né? Quer dizer, você tem que estar o tempo todo ligado nos detalhes, no que está acontecendo, nos registros, na observação, na auto-observação, na observação dos sinais. Quer dizer, é bem vasto, né? Esse senso aqui. E eu vejo que ele é vasto, é aquele negócio que a gente falou de percentual, né? Então, como a gente fala lá na exemplologia, o primeiro a gente colocou um exemplo bem deficitário, de certa forma. A dedicação às investigações exaustivas da realidade com primazia de aspectos intrafísicos, devido ao parapsiquismo ausente ou incipiente. Então, a gente não pode dizer que não existe, tem muito pesquisador aí convencional que às vezes tem um senso pesquisístico. Ele está pesquisando tudo, ele tem isso, mas como ele não tem o parapsiquismo, a gente chamou aqui em termos, pela nossa perspectiva, de deficitário, porque o parapsiquismo ia ajudar e aumentar um rumo, mas não quer dizer que ele não tenha. Não quer dizer que ele não tenha. Então, esse por exemplo, o cientista, eu convivo com pessoas que trabalharam na ciência, e a pessoa tem um nível de detalhismo violento. Está vendo a televisão e aí vê todos aqueles furos de continuismo. E às vezes para mim passa despercebido. Fala, opa, tem que ficar mais atenta. Trocou o relógio de braço, não sei o quê. Então, você vê que o próprio treino da pessoa, às vezes, lidando com pesquisa, já deu um olhar mais acurado para determinadas coisas. É verdade. Então, é interessante observar esse tipo de coisa. Aproveitando que você falou na exemplologia, que está na argumentologia, eu queria que você falasse aqui na culturologia, esses indicadores, culturologia não, os indicadores, né? Tá. Você fala em 15. Isso. Eu queria que você aprofundasse, que eu achei muito interessante e me interessa pessoalmente, o 8 e o 9. Tá. O 8 é ignorância enciclopédica. A gente sempre ouve o professor Valdo dizer, né, que a questão da ignorância enciclopédica, ele já escreveu isso em vários locais e fala isso. E é justamente que é o contrário da ignorância ignorada, né? Ignorância ignorada, você não sabe o que não sabe. A ignorância enciclopédica, a pessoa sabe que ela não sabe muita coisa, mas ao mesmo tempo ela honra aquilo que ela sabe. Então, na insegurança enciclopédica, a pessoa, a admissão inconformada do não saber, é inconformada. Eu não estou assim, não sei, não, eu não sei ainda, mas vamos lá, eu não sei muita coisa de comunidade avançada, eu sei o que, não tenho teática, se tem eu não me lembro. Mas o que acontece? Peraí, o que a gente precisa fazer para conhecer isso melhor? Então, vamos ver o que a gente precisa fazer para isso. Então, admissão inconformada do não saber com base na lucidez quanto às limitações cognitivas inerentes à autoevolução. Quer dizer, eu sei que eu tenho que a própria autoevolução, ela já tem uma limitação natural, né? Por exemplo, se a gente pegar lá a escala evolutiva das consciências que está lá, ali, né? Então, por exemplo, você chega a cada nível da escala, até chegar no serenão, a pessoa tem um pouco mais de conhecimento. Vai diminuindo a ignorância, de certa forma, né? Mas, provavelmente, o serenão, que ele já domina, pela teoria do Homo sapiens sereníssimos, o serenão ele já domina todos os conhecimentos, pelo menos dessa dimensão intrafísica, ele provavelmente ignora muitas coisas do próximo passo, que é quando ele vai virar uma consciência livre. Então, ele deve saber muita coisa, mas também deve ignorar muita coisa do próximo ciclo. Então, a evolução é isso, a gente vai aprendendo, diminuindo essas lacunas. Então, a ignorância enciclopédica é isso, quer dizer, a ignorância é enorme, mas isso não quer dizer que eu vou me conformar com a minha ignorância. Não, eu não sei ainda, e o que eu estou fazendo para ir minimizando essa minha ignorância? E o processo de evolução que a gente entende é isso, é ir minimizando a ignorância, a gente vai sabendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Mas
lucidez quanto às limitações cognitivas, ela me parece assim um pouco em contraponto com o inconformismo. Eu não sei se eu entendi direito. Não, olha só. Não, então tá, entendi agora, entendi a dúvida. Não, ó, justamente a gente jogou com as palavras. A admissão inconformada. Então, eu admito, mas eu não estou confirmado com não sei. Mas, ao mesmo tempo, eu me conformo que eu não sei o que você não sabe. Até que eu não falei a palavra conformada. Eu falo que eu tenho lucidez, eu sei, eu sou lúcida aqui, eu sei menos que o serenão. É isso. Então, assim, ao mesmo tempo que eu sei que eu não sou um serenão, que eu não sei o conhecimento que o serenão tem, mas eu não estou sentado de braço cruzado. Ah, tudo bem? Não, eu estou procurando aumentar um pouquinho cada dia, tá? Para chegar lá um dia. E, ao mesmo tempo, eu tenho a lucidez de admitir. Não, o Luciano sabe, o serenão sabe mais que eu. Eu não consigo ainda, pelas minhas limitações, saber o que o serenão sabe. Eu não tenho nem cabeça, mas vamos trabalhar para isso. Então, eu joguei justamente para mostrar isso, né? Que a gente... e é justamente a diferença da ignorância ignorada, é justamente o contrário. A ignorância ignorada, a pessoa sei tudo. Não, eu já domino isso aqui, já domino essa área do saber, é que sei tudo. Possível. E até a gente argumenta, hoje, cada dia mais, essa posição da ignorância ignorada é impossível de ser pensada. Porque até a própria realidade, com essa multidão de especializações, é impossível você saber tudo de uma área. Não dá. As pesquisas estão o tempo todo. Então, essa posição de ignorância ignorada tende cada vez mais a desaparecer pela própria... Os fatos, né? Os fatos mostram que é impossível saber tudo. Nem de tecnologia dá para saber. Nada. Tecnologia, nada. Hoje tudo está em constante renovação e crescimento exponencial, né? Está tendo um crescimento exponencial na atual era, tá? Então era mais ou menos por aí. E o outro é o 9, né? Neofilia. O destemor para revisar, refutar e renunciar às autocertezas. Então, eu não tenho medo. Aquilo tem a ver com aquela outra frase, né? Com base em quê? Por que eu tenho isso? Por que a pessoa que tem o senso omnipesquisístico, ela tem esse destemor? Por quê? Porque ela tem segurança na autoeficácia em reestruturar o próprio cabedal cognitivo. Isso tem a ver com aquilo que a gente falou da autoconfiança intelectual, né? Então, a pessoa, ela sabe que ela consegue reestruturar. Então, eu sou inteligente o suficiente, eu tenho um mecanismo intelectual suficiente para... Se vier um fato que mude tudo que eu estou pensando, eu não vou ficar desestruturada, eu vou conseguir repensar isso tudo e mudou tudo, agora mudou tudo, então vamos mudar. Então eu vejo que isso é a base desse destemor com o novo. Ok? Oi? Vamos lá. Olha, então repete. A bateria acabou? Senão alguém... Te disseram que pode falar lá, eu vi um pode falar à distância. Então repete aí para todo mundo ouvir. Teletertuliano, eu vi sua pergunta. Obrigada. Na coloquiologia, a antepenúltima frase, o despojamento para ver com outros olhos. O que seria esse despojamento e o que fazer para conseguir chegar nele? Olha, o despojamento é aquilo na hora que a pessoa é despojada, ela tira, né, as defesas. Despojei. E eu vou ver com outros olhos uma situação. Então, como chegar nisso tem a ver com aquela primeira pergunta que a gente respondeu, né? É um trabalho da gente começar a tentar se colocar, às vezes, no lugar do outro. É muito comum, isso a gente vê em relatos, né, pelo menos assim, na nossa sociedade, as pessoas geralmente cobram muito isso do outro. Querem que o outro entenda, mas fulano não me entendeu, fulano não entendeu a minha razão, mas a gente também consegue fazer a mesma coisa? Então, é um exercício. Então, aconteceu alguma situação, deixa eu me pôr no lugar dessa outra pessoa. Como é que ela estaria olhando essa situação? Então, isso é um exemplo, né? Então, olhar com outros olhos, buscar ver sob uma perspectiva diferente. Então, eu estou vendo muito uma situação, eu tenho muita certeza que isso aqui é desse jeito. Espera aí, poderia ser diferente? Então, eu vejo que isso é um exercício, sabe? É um exercício da gente começar a flexibilizar a nossa cabeça.
E eu vejo que no início a gente ainda faz isso sem mordendo a língua, né? Como o professor Valdo fala, né? A gente ainda morde a língua, faz numa situação ou outra. Mas quando vira o senso, é quando a gente já vai viver naturalmente assim, né? Locação pelo seguinte, porque muitas vezes nós estamos diante de uma dificuldade existencial, né? Relacionamento ou em qualquer situação. E você não consegue pensar diferente. Você fica em círculo ou em ciclo dentro daquela dificuldade e até queria ter uma solução que viesse sanar ou sair daquele contexto que até martiriza a pessoa, né? Mas você não consegue, fica meio subjugado. Aí entrou no autoassédio, né? Exatamente. Então, aí, por exemplo, quando isso acontece, né? Nas melhores famílias, como a gente diz, né? A pessoa fica tão fissurada e aí já não começa a... Então, aí tem duas coisas que eu vejo importantes. Uma é verbalizar. Pegar uma pessoa de confiança e verbalizar. Para a pessoa poder... A outra pessoa, às vezes, vai ter essa visão que a gente não está conseguindo ver. Porque às vezes a coisa está tão enraizada, e aí tem profissionais disso, tem psicólogos, tem vários profissionais que podem fazer isso, ou às vezes um amigo, alguém de extrema confiança, e a gente tentar conversar. E a outra própria pessoa, ela pode tentar fazer isso, ela pode tentar primeiro fazer sozinha. Sabe aquela questão da reflexão? O professor Valdo fala de 5 horas. Se não conseguir 5, faz 3, mas faz um período de reflexão. Acorda de manhã cedo, com a cabeça bem tranquila, vocês tomam um banho, você acha que se sentir melhor, e vai para um local fechado, se fecha e tem, deixa eu ver essa situação de outra forma. Isso pode ajudar, porque ali às vezes você trabalha as energias e tenta ficar bem tranquilo. Peraí, deixa eu ver, o que eu posso não estar vendo ainda dessa situação? É despojar que a gente falou. Isso pode ser uma solução. A pessoa vai tentar por ela mesma e ela vai dar, quando ela está assim, ela vai dar espaço até para um amparador, alguma pessoa que queira ajudar, entrar com alguma ideia. Isso até ela mesma. Por exemplo, às vezes acontece comigo coisa simples, às vezes estou escrevendo um verbete, ou seja lá o que for, estou escrevendo alguma coisa, e aí eu estou empacada, não estou sabendo como escrever aquilo. Aí eu vou, por exemplo, vou beber água, eu toco o telefone, eu vou atender o telefone, quando às vezes eu estou caminhando, vem a solução. Parece que eu saí do bloco. Então, às vezes, a gente fica tão preso no bloco, seja positivo ou negativo, que a gente, às vezes, não está conseguindo ver diferente. Às vezes, uma quebrada. Vai ali, aí vai, brinca com o gato, faz o cafuné, daqui a pouco, opa! Então, se isso acontece numa coisa positiva, estou dando um exemplo. Às vezes, na negativa pode acontecer também. Então, vamos lá. Primeiro, a pessoa pode tentar isso sozinha. Não conseguiu. Ficou lá 3 horas de reflexão, ou 5 horas e não conseguiu. Que negócio ficou enraizado. Uma segunda opção, pega alguém de extrema confiança e fala assim, olha só, eu não estou conseguindo sair disso aqui, será que você podia me ajudar? E fala e vamos ver se a outra pessoa pode ter uma interlocução positiva. Ou então, se ela preferir, existem profissionais, médicos ou até psicólogos que podem ajudar. Mas eu vejo mais sério esse primeiro diagnóstico, é muito sério, a pessoa fala, chegar à conclusão, porque às vezes a pessoa está tão assim que ela não, estou muito certa, ela nem se dá conta dessa crítica que você falou, estou em círculo. Mas a pessoa não se dá conta, não, é certo, isso é assim mesmo. Ela entra em círculo e não se dá conta, isso é o mais sério. No momento que já deu conta, já é meio caminho andado. Porque não, peraí, isso aqui eu acho que não está legal, não está bom. Vamos ver a solução. Tá bom? Vê se ajuda. Tá joia? Você passa ali para Ângela. O que você me pediu, Ângela? Então vamos aqui mais uma pergunta de Tele Tertuliano. Parafatologia, página 2, até vou continuar, eu peço desculpa aqui para a Tele Tertuliano, a gente fez uma pausa. 7ª linha, na parafatologia. Como sabemos se houve encapsulamento da holosfera e escritório pessoais nas sondagens e ponderações sobre temas nosográficos? Aqui deu nosocráticos, nosográficos. Poderia pensar que sustentamos energias gravitantes? Como aferir essa percepção? Olha, isso aí a gente pode notar. Vamos supor, você está estudando lá um tema bem cabeludo. E aí, daqui a pouco, você não consegue mais estudar. Você chega no seu escritório, já o pensamento não vai, a cabeça começa a ficar assim. Aí começa a brigar com o gato, briga com o cachorro, briga com um parceiro, fica com raiva da humanidade. Isso aí é um caso extremo, quer dizer que você não tem nada encapsulado no seu escritório. Agora vamos supor, se a gente, essa atenção que na hora que a gente for estudar determinado tema, mexer com um tema nosográfico, isso vai ter repercussão, está evocando.
Então aquilo vai alterar o seu ambiente. Essa lucidez é que vai fazer a gente ficar mais ligado. Opa, está muito pesado, então vou parar tudo, vou trabalhar energia. Às vezes a pessoa pode alternar, ela trabalha um pouco com esse tema nosográfico, depois ela pula para um positivo. Então ela faz uma alternância, ou lê, pega um livro positivo para ler. Então o mais sério que eu vejo desse senso é notar isso. E aí a pessoa naturalmente ela vai lidando com essa situação. Porque mexer com o tema nosográfico evoca. Eu já falei aqui, já fiz alguns verbetes que, o despedida, o apego à perda, são temas que mexem. Quando eu vejo, eu estou com assim, uma saudade, que eu não sei de quem, entendeu? Opa, então vamos trabalhar energia, vamos melhorar. É a turma que veio ali para ser assistida. Então é muito positivo, a turma veio para ser assistida. Mas a gente tem que estar atenta, ligada, senão daqui a pouco a gente já está, assim, vem aquela tristeza que não sabe de onde que veio, né? Então, é importante porque as energias gravitantes, ela fica. Então, quanto mais o escritório tiver otimizado, por isso que eu estou falando para as pessoas ficarem atentas, trabalhar energia no escritório, você pode fazer com as mãos, jogar energia positiva, trabalhar mesmo as energias. Antes de trabalhar em qualquer tema, seja positivo ou negativo, isso vai ajudar a cada vez mexer. Porque acontece às vezes, a pessoa está toda motivada para escrever sobre determinado tema. Começa a escrever aquele tema, começa a vir esse holopensene aqui, a pessoa para, abandona. E às vezes não se deu conta de que abandonou porque foi o processo. Às vezes é porque tinha o pessoal para ajudar ali, a pessoa não se deu conta. Faltou lucidez naquele momento em relação ao processo extrafísico. Então, essa lucidez é muito séria. É que a energia ela está em tudo quanto é lugar. Tá bom? Tem você que vai perguntar, Ângela? Na página 1, fatologia, na segunda linha de baixo para cima, tá. A paciência para colocar as averiguações em compasso de espera. Podia explanar? É assim, no aguardo de novos elementos, enquanto os achados encontrarem suficientes. É porque antes a gente fala assim, o aproveitamento da pesquisa até esgotar os múltiplos recursos possíveis no momento evolutivo. Então, isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado para não parecer perfeccionismo. Perfeccionismo é outra coisa, aquela pessoa que nunca está pronto nada. Então, a pessoa tem que ter autocrítica, né? Não, nunca está pronto, nunca está bom, aí também vai para o outro lado. Aí faltou autocrítica, foi para o outro lado. Mas, só quer escrever uma coisa, seja lá um livro, seja o que for, um verbete, um texto, estou falando de escrita, mas seja qualquer tipo de pesquisa, que é um trabalho, uma palestra, um curso, não importa, qualquer produção. O interessante é que a pessoa que tem um homem de pesquisa, ela vai buscar chegar ao máximo que ela consegue naquele momento. E também tem aquele máximo assim, não, eu já consigo, o que eu quero falar eu já tenho aqui, ok, tá bom. Tá certo? Então isso é um processo natural, que não é o exagero de ficar também com aquele negócio engavetado a vida inteira, mas é aquele ponto, fala, não, eu estou satisfeita, aqui porque eu quero dizer, eu acho que eu estou satisfeita, eu já tenho um número de fontes tal, então cada um vai saber esse ponto. O outro lado é que vai ter determinados tempos que você não vai ter como fazer. Vamos supor, você quer estudar sobre determinado tema. Ainda não está o suficiente, ainda não está bom. Então, às vezes, você vai ter que colocar em compasso de espera. Não, olha, isso aqui que eu vou escrever, eu vou deixar aqui, eu ainda preciso de mais dados para isso. Eu vou publicar isso daqui a um tempo, porque ainda está faltando informação. Então, é esse contraponto. Esse aqui vai chegar a um ponto que não está ok, vamos embora. Tá? E vai ter um que não tem, às vezes você está sentindo que está faltando, ainda falta algum livro, falta alguma coisa, não sabe por quê, ainda não está, a gente fala redondo, né? Então, às vezes é melhor, deixa ele aqui em compasso de espera, não quer dizer que você não está mexendo nele, não quer dizer que você não está buscando mais informações, mas ele ainda está em compasso de espera. Então, eu vejo que eu quis fazer o contraponto dessas duas coisas. E há momentos que não tem informação mesmo. Mas aquela situação ainda está faltando, ainda vai ser um livro que ainda vai ser lançado, sei lá, ainda vai surgir, e de repente surgiu uma... Opa, agora não, agora eu acho que dentro do que eu me proponho, tem uma informação razoável aqui. Ok. Então esse é um senso também, né? Que a pessoa vai, dentro do senso, ela vai sabendo esse balanço do que está bom e do que é para esperar. Do que já está pronto vai, mesmo que uma verdade relativa de ponta, né, está ainda... relativa, e aquela que não. Aqui, vamos deixar aqui ainda está na incubadora ainda não está 100%. Tá? Na parafatologia, a última frase. O empenho para a aquisição e sustentação do paracérebro receptivo às emissões heteropensênicas sadias. Isso é outro verbete do professor Valdo, da enciclopédia, que chama paracérebro receptivo. Que é a gente deixar o nosso paracérebro,
que seja receptivo às inspirações de amparador extrafísico. Esse é uma grande aquisição, né? Só que isso requer trabalho, porque a gente fala empenho, né? Então, é da pessoa conseguir sustentar esse paracérebro receptivo. Então, tem um verbete também chamado aquecimento neuronal, que é a pessoa manter sempre o cérebro funcionando para ele estar sempre aquecido. Então, a máquina nunca esfria. E toda vez que a máquina esfria, depois demora para ligar de novo, parece dar um tempinho mesmo. Então, existe uma série de empenhos para a pessoa começar a ficar melhor nesse paracérebro. Então, são coisas simples e não simples. Por exemplo, quanto melhor domina a energia, melhor. A pessoa cria um ambiente. Vamos supor aquele ambiente, às vezes, que a pessoa, como eu falei, está pesquisando um tema e começa a ficar tudo ectópico lá no escritório, tudo bagunçado, ou as energias estão negativas, está ruim, está esquisito, a pessoa não limpou direito. É muito difícil, às vezes, um amparador ter espaço para ele chegar. Então, a pessoa vai fazer a parte dela, vai trabalhar as energias, vai procurar estar com os pensamentos bons, vai procurar manter o escritório, o ambiente dela com a melhor energia possível. Isso tudo vai favorecendo que ela consiga receber, ela crie esse paracérebro receptivo dessas informações. E outra coisa que eu vejo muito importante também é o próprio estudo, né? Porque como é que a pessoa vai te dar uma inspiração se você não sabe nada sobre o assunto? Vamos supor, tem uma Verpom lá de física avançada. Não adianta tentar passar para mim. Não tem a menor condição não tem nem informação, não vai dar, não vai entrar, não é? Não tem nem sinapses para isso. Agora, é diferente de quando vai pegar lá alguém que já estude física há muito tempo, que já tenha pelo menos aquela base, vai ser mais fácil ir lá e dar informação. Então, a mesma coisa, se a gente está estudando algum tema, tem a nossa parte. Então, primeiro a gente vai estudar, buscar encher o nosso cérebro com informações sobre aquele tema. Quanto mais informações a gente tiver no nosso cérebro sobre esse tema, mais fácil é o amparador, às vezes, entrar e dar aquela pitadinha que vai ampliar toda a nossa visão. Mas a gente tem que lembrar que é dificuldade recíproca, né? Não é fácil também ficar passando informação. Então, quando ele quer muito preciso. Então, a gente precisa também estar com o cérebro, com aquelas informações, para que possa chegar, às vezes, uma informação mais avançada. Então, isso também é uma forma de deixar o paracérebro receptivo. Com relação à questão do paracérebro receptivo, quando, no caso de projeções da consciência, que você se projeta, tem melhor informações, ainda. Traz para o teu dia a dia, para a pesquisa tua que está em andamento, e às vezes você não consegue tirar um bom proveito por falta dessa conexão, né? Cérebro para cérebro. Né? Exatamente, não consegue a rememoração. Aí entra aquela questão, a importância da memória, né? Todos os atributos mentais são muito importantes. A gente falou ali, a Anália falou, né? Então, a gente precisa estar atento a tudo. Isso, a gente tem que ter uma boa atenção dividida. Então, a pessoa que tem esse senso muito bom, ela tem uma hiperatenção dividida, né? No nosso caso, então, se a gente começar a trabalhar melhor a atenção dividida, a gente está chegando mais perto de estar pegando mais informações. A mesma coisa é a questão da memória. Se a gente não tem uma memória boa, então vamos trabalhar para ter uma memória física boa. Porque isso vai ajudar também a gente ter rememorações, inclusive extrafísicas. Então, essas são coisas práticas aqui que a gente vai fazer para melhorar essa conexão. Então, por exemplo, para o senso, se a gente tiver esse atributo, a questão da atenção dividida, a questão da própria memória, a questão do exercício do discernimento, então são atributos que a gente vai fazendo no dia a dia, que vai facilitar também a gente começando a aumentar, né, esse nosso percentual desse senso pesquisístico, né, ou pelo menos ampliar para as áreas. A gente pode ter muito numa área e outras não. Oi. Eu estava pensando que esse assunto provavelmente deve ser matéria número 1 no curso intermissivo, porque... por exemplo, o meu exemplo, eu passei pelo Espiritismo, passei por linhas orientais também, né? E o que me fez sair dessas linhas que eu conheci foi justamente esse senso, né? Eu não me sentia satisfeito com aquela limitação, então eu sempre procurava pesquisar mais. Perfeito. Então, eu sempre tive esse senso muito forte dentro de mim. Legal. Então, isso que... eu acho que muita gente também chegou aqui por isso, né? Por essa insatisfação, né? De não suprir essa questão da pesquisa. A pessoa se sentia insatisfeita naquele contexto e procurava outro, né? Eu só queria falar isso basicamente, né?
Então, acho que é um tema que deve ter sido prioritário. Assim, É interessante que você está falando, a gente pode até fazer uma inferência aqui, né? A própria questão do curso intermissivo. Uma pessoa que tem uma ignorância ignorada, ela não vai aceitar fazer um curso, ela já sabe tudo. Então, tem no mínimo daquela assim, não, mas o que tem então? Então, por exemplo, às vezes as pessoas já tiveram grandes cargos aí em outras vidas passadas, né? Você achava o ó do bobó. Aí, de repente, alguém fala assim, olha só, você está vendo, não era bom não. Existe um curso intermissivo, você já tem você pode aprender até a otimizar a sua vida. Então, isso já mostra, de certa forma, que a pessoa até para admitir e aceitar ir para um curso, a pessoa tem um mínimo de... Não, peraí, então tem uma coisa nova, vamos aprender, o que é que tem de novo aqui? Se a pessoa tem ignorância ignorada, não, já sei tudo, não, que isso, alto lá. E aí vai, o destino é complicado. Sim. Está funcionando? Tá. Em sinergismologia, sim. Em qual sentido seria, na primeira linha aqui, o sinergismo olho clínico para olho clínico? É juntar as duas coisas. O que é o olho clínico, né? É aquela pessoa que ela tem aquele olho já para ver determinada situação que a maioria das pessoas não vê. Então, pode ser um médico, pode ser geralmente profissional. Vamos supor, uma pessoa que pega uma área de trabalho, seja nutricionista, ou seja fisioterapeuta, ou seja... Oi? Um especialista qualquer. Então, ele vai ter um olhar melhor que o leigo, porque ele vai ver uma série de questões ali que o leigo... Um arquiteto. O arquiteto pode olhar aqui, vai ver um pouco de coisa, olha ali, pode ter umas coisas, isso positivo, isso aqui podia ter melhorado. Ele vai ter um olhar que o leigo vai passar despercebido, tá certo? Então, o olho clínico, ele tem essa correlação com qualquer especialidade, a pessoa, ela pega o que a maioria não vê. Então, ela criou aquele olho, ela já viu, tá? O para-olho clínico é o que a gente tem que buscar até também, que aí entra o parapsiquismo. A gente também não só vê esse lado, mas vê o lado extrafísico. Então, quanto mais nós melhorarmos o nosso parapsiquismo, a gente vai criando esse para-olho clínico. Então, a pessoa, já, na hora, ela já percebe a energia como é que está, vê se tem consim, vê se tem consciex, vê se tem amparador, vê se tem assediador, se tem guia cego, seja lá o que for. Então, a gente vai especializando. Então, quando a gente fala que, discriminar energia, né, começar a perceber isso, a maioria de nós, durante muitas vidas, nem lembrava, sabia que isso existia, ou então não dava atenção. Então, se a gente já começar a ficar atento, chegou no ambiente, peraí, como é que está a energia desse ambiente? Não precisa falar, pensar. Tem mais amparo ou tem mais assédio? A gente já está começando a criar uma questão. A gente está começando a ficar mais ligado, ficar mais atento. Vai chegar uma hora que isso já vai ficando tão natural que vira um para-olho clínico. A gente não consegue mais chegar no ambiente sem perceber como é que está a energia, se tem amparador, se tem assediador, quem está mais assediado, quem é o mais amparado daquele grupo. Então, naturalmente, a gente vai chegar nesse nível. Obviamente, tem um desenvolvimento parapsíquico concomitante. Então, esse para-olho clínico é que a gente tem que começar a construir. E aí é prático, a gente começar a fazer mesmo na força mesmo, a gente não sabe ainda, a gente já faz igual quando começa a dirigir, né? A gente não vigia tudo, a gente sabe agora tem que tirar o pé da embreagem, agora tem que acelerar. É terrível quando começa a dirigir, né? A gente parece que não vai dar conta, agora tem que olhar o espelho, fica um desespero. Depois de um tempo a pessoa já nem pensa. Ela já dirige, ela não está pensando que olhou para cá, aquilo já vira automático. Então é a mesma coisa. O para-olho clínico é na hora que vai virar automático. A gente não precisa, por enquanto a gente ainda precisa. Vamos ver como é que está a energia. Tem amparo, a gente dá um trabalho danado, né? Aí, como a Nália falou, a gente tem que ficar atenta a muita coisa, igual começar a dirigir, tem que estar atenta a muita coisa. Como é que eu vou conseguir? Tem que olhar, é tanto espelho, é tanto pedal, tem 2, mas é muito, né? Então, a gente vai 3, né? Porque tem outro. Então, que a gente está achando que aquilo é um horror. Como é que a gente vai conseguir dirigir? Depois de tranquilo. É a mesma coisa. Está fazendo uma analogia, né? É a mesma coisa. E esse senso, em vez de que a gente começando a construir, daqui a pouco, cada vez mais, a gente vai colocando mais variáveis. Vai aumentando as variáveis. A gente vai começando a ficar cada vez mais. Então, é por aí. Ok? Aí entra no piloto automático. A gente vai entrar depois no para-piloto automático. Né? Aí que é o máximo, né? Diga lá. Adriana, parabéns pelo verbete. Obrigada. Né? Em efeitologia, na primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta linha, os efeitos da autodeterminação na aproximação da investigação na fronteira do inescrutável ao nível evolutivo pessoal.
Aí é aquela história que a gente falou do limite, né? Os efeitos da autodeterminação na aproximação da investigação na fronteira do inescrutável, do nível evolutivo pessoal. Isso aí é uma meta, é um teto, né? A gente conseguir chegar assim sempre era o máximo, mas a gente vai chegar naquele nível que a partir dali é mateológico, eu não consigo. Então, o ideal aí é o máximo de falar, a gente ter a autodeterminação de chegar num ponto, a gente chegar, não, ó, eu no meu nível eu consigo ver até aqui, chegar no teto. De certa forma é uma condição ideal, né? A gente não sabe se isso é tão factível, mas o ideal é a gente ir buscando chegar, não, a partir daqui é o mateológico. A gente fala da mateologia. A partir desse ponto, eu não consigo, não tenho condições. Eu não vou querer estudar como é a vida social da Consex Livre. Eu não tenho condição. Né? Não dá. Não tenho condições hoje de estudar esse tema. Mas eu posso pensar como que é a vida social do Desperta, mais perto. Né? Já está mais pertinho. Então, aqui já fica uma coisa mais... um objeto de pesquisa mais tranquilo, né? O orientador evolutivo está um pouco longe, mas quem sabe a pessoa... Então, ela ter esse limite daquilo que ela consegue. Então, se ela consegue pegar a pesquisa e conseguisse, né, no termo ideal, chegasse a um nível do inescrutável, seria o máximo. Né? Aqui, ó, a partir dali, agora, nesse momento evolutivo, eu não tenho como saber. Adriana, e também você fala ali na mitologia, o mito da inviabilidade da pesquisa participativa. Seria na questão, como você falou ali, quando você está estudando sobre a dessomatologia, onde as consciências, né, que você acaba acoplando, e se você não cuidar, você vai melindrando, né? E aí a questão de estar atento e assistir aquelas consciências seria mais ou menos por aí? É mais ou menos assim, porque o que a gente faz? Se a gente está falando que existe energia em tudo, uma pesquisa não participativa não existiria. Até um objeto, a minha energia influencia no objeto, então eu vou pegar lá, colocar um experimento totalmente físico. Eu não posso garantir que a minha energia não possa interferir naquela situação. Então, o que a gente está querendo dizer, no momento que a gente passa da energia, não haveria pesquisa não participativa. Sempre, de alguma forma, a nossa energia estaria influindo. O que a gente pode fazer é minimizar ou não essa influência. Mas não pode dizer que não tem influência. É o que a gente fala a questão do fenômeno parapsíquico, né? Tem aquelas pessoas que elas anulam o fenômeno parapsíquico. Ela tem uma determinada capacidade tal, se aquela pessoa está presente, nada funciona, às vezes, no processo parapsíquico. Então, interferiu no experimento. A própria presença, a energia daquela pessoa interferiu no experimento. É isso que a gente está querendo colocar aqui. E toda pesquisa, na verdade, tem um nível de participação, mesmo uma pesquisa totalmente física. Porque na convencional eles sempre colocam, né? Eles falam, quando a gente vai fazer uma pesquisa, para a gente ficar isento, né? Mas é difícil. Porque a nossa energia está ali, a gente pode até tentar, mas a nossa energia ela está interagindo. Como é que eu vou lá para o meio dos índios, a minha energia está interagindo com aquele povo? Vou conseguir ficar encapsulado o tempo todo? Será que consegue? Ok. Então... E, Adriana, também você fala ali na principiologia, na segunda linha, o princípio da singularidade da autossabotagem evolutiva. Não, da autossabotagem não. Como é que é? Da autobagagem, desculpa. Autobagagem a gente pode até pensar, né? A sabotagem pode ser singular, cada um tem a sua própria, né? Mas não, eu não quis dizer isso não, isso aí eu estou brincando, né? É o princípio da singularidade da autobagagem evolutiva. É para a gente lembrar, isso está dando aquele contraponto para não entrar no só sei que nada sei e não fazer nada. Todo mundo tem algo para ensinar. Porque nenhuma vida é totalmente igual à outra. Melhor, ela é singular. Porque nós vamos tendo várias vidas durante milênios, né? E nós fomos aprendendo determinadas coisas. Então, nós traçamos um caminho que é nosso, que é singular. Então, nisso a gente aprendeu coisas, errando e acertando, de uma forma singular. Então, isso mostra a importância da gente valorizar aquilo que a gente sabe. Então, a gente sabe alguma coisa, nem que seja cheio de cicatriz, porque fiz tudo errado, então aprendi pelo menos o que não fazer, já sei o que não é para fazer, já é meio caminho andado. Mas nunca também foi só erro. Né? Eu acho que aí é que é a visão maniqueísta. Não é só erro, tem acerto, pode ter pesado mais erro, mais pesado mais acerto. Mas... Então, eu vejo que a importância disso aqui é justamente a pessoa valorizar a bagagem dela. Então, na hora dela escrever, na hora dela colocar no papel, porque ela vai ter um olhar diferenciado, nunca vai ser igual. Se
Se todos nós aqui formos escrever sobre o mesmo tema, vamos dar um tema para a gente, todo mundo vai escrever o mesmo tema. Dificilmente vai sair igual. Então, porque cada um vai ter o olhar, vai ter experiência pessoal, vai sair vieses diferentes. A questão mesmo, eu lendo errado aqui, é a questão de não me auto-sabotar, né? Na auto-bagagem. Então, ok, obrigada. Adriana, ainda em efeitologia, a primeira frase. Os efeitos do abertismo consciencial no acolhimento crítico às novidades e originalidades, sem tentar encaixá-las em ideações pré-concebidas. Essa questão aí das ideias pré-concebidas, você trazer sempre para esse campo é complicado. Dá para você dar uma expandida aí? É a questão da apriorismose, né? O que é o apriorista? O apriorismose, a pessoa, o fato vem novo, a pessoa vai tentar encaixar naquilo que ela já sabe e isso é isso, ponto. Isso é aquilo, ponto. Então ela encaixa naquilo que ela já sabe e então ela começa a ter certeza. O abertismo é justamente a pessoa ver, conseguir identificar, não, isso aqui é novo, isso aqui não encaixa. Então eu vou ter que abrir uma nova gaveta aqui, vou ter que criar uma nova pasta, porque esse fato aqui não dá para eu distorcer para colocar em nenhuma pastinha que eu tenho na minha cabeça, vai ter que abrir uma nova. Esse fato ainda é inédito. E a pessoa que é muito apriorista, ela tende a tentar sempre arrumar aquilo para entrar numa caixinha que ela já tem. E aí acaba não tendo novidade. Sim? Preguiça. Pegando carona aqui na pergunta de fato, me lembrei da memória. No caso da memória, ela é seletiva. Então, ela vai descartando os acessórios e vai ficando com o essencial. Então, a pessoa tem que focar. Que com a quantidade de informações que temos todo dia, né? Se a pessoa já tem dificuldade de saber muito de uma especialidade, imagine saber muito do tudo. Sim, mas se não tiver um cuidado com essa memória, né, de você ser seletivo e descartar aquilo que não interessa. Perfeito, você está falando uma coisa muito séria. É a questão realmente da gente ter a prioridade daquilo que a gente guarda. Naquele momento, né? Naquele momento. Não, por exemplo... Que você pode retornar qualquer coisa que você não tenha percebido naquele momento. Né? Não, isso que vamos ver aqui se eu estou entendendo a questão da questão. Por exemplo, tem aquela pessoa que ela vai saber de cor toda a escalação da seleção desde a primeira seleção. Então, ela está gastando a memória dela, o cérebro também, você falou, tem limitação. Ela está gastando lá muitos espaço cerebral num tipo de informação que às vezes não é prioritária. Às vezes era melhor se ela guardasse outro tipo de informação. Então, isso é muito sério que você está falando. E entra a ver com a prioridade. O que eu vou saber? Eu não preciso saber, de repente, uma coisa. Eu não quero saber como se constrói uma arma. Bomba. Não me interessa, por exemplo, uma bomba. Às vezes não me interessa, mas eu posso querer saber outras coisas que eu acho que são muito positivas. Eu quero saber, às vezes, como é que funciona um computador, porque eu vou lá, vou funcionar. Ou então, não, eu tenho um bom técnico, deixa que ele saiba isso, eu vou só chegar na hora que eu preciso, eu pego um especialista para arrumar meu computador, eu não preciso saber como é que ele funciona por dentro. Então, cada um vai selecionar, dependendo da sua área de atuação, aquilo que ela vai dar mais prioridade. Então, isso é muito sério. Então, e isso que tem a ver com aquilo que a gente falou da bagagem, que ela perguntou. Porque ao longo das múltiplas vidas, nós também vamos dando prioridade para as coisas. Então, por isso que a nossa bagagem, às vezes, é muito peculiar. Porque foi o caminho que nós fomos também priorizando. Mesmo que tenha sido um caminho, às vezes a gente priorizou, às vezes, com conhecimentos errados. Mas a gente pode, então, pegar o que a gente aprendeu com aquilo e transformar numa coisa mais positiva. Tá. Tá claro? Sim, Adriana, fala aí. Eu tenho duas questões. Vamos lá. Primeira na página 2, na efeitologia. Tá. O último item. Os efeitos heurísticos da paciência pesquisística. O que é a paciência? Você podia falar sobre isso? Eu quis dizer e sobre esses isso, efeitos? Porque para a gente chegar numa coisa nova, no heurístico, no novo, é muito tempo, é muita paciência de pesquisa. A gente não consegue chegar no novo de uma hora para outra. A gente pode até pegar uma inspiração de uma coisa nova, mas eu vejo uma inspiração de uma coisa nova. Se a gente não ralar e começar a destrinchar aquela ideia,
Aí que aquilo vai tomando um corpo, vai crescendo e vai fazendo uma coisa nova. É aquela velha história que todo mundo fala do Thomas Edison, né? Que foram vários experimentos para chegar na... Não, porque você na área, é da sua área também, né? Muito experimento de muito pesquisador em muito local do mundo para conseguir chegar. Então, o que a gente está dizendo é a questão da paciência. Então, esse senso, ele tem embutido a questão da paciência. Quer dizer, é a pessoa, ela ter aquela tranquilidade, aquela paciência de saber a hora que pesquisar, a hora que a gente fala naquela última frase lá, deixar em compasso de espera, isso aqui não está dando para descobrir agora, isso aqui ainda está muito verdolengo, vamos deixar essa pesquisa, vai precisar de mais tempo. Então, isso que a gente quis ressaltar. E sem paciência, a gente não chega em coisa nova, né? Isso aí. Agora a segunda. Cadê? Onde é que eu marquei? Ah, tá. É na página 5. Tá. É o item 4. Douta ignorância. Você podia desenvolver? Tem o verbete do professor Waldo, né? Lembrando a douta ignorância. Sei. Então, o que a gente está dizendo aqui? O sentimento de ser pesquisador está sentado em louros de títulos acadêmicos e na vasta erudição em determinada linha de conhecimento humano, ignorando intencionalmente fenômenos e parafenômenos considerados dogmaticamente fora dos limites da ciência. O homem pesquisador sustenta a automotivação para encontrar respostas a autoquestionamentos, principalmente aos essenciais ao próprio bem-estar evolutivo. Tal vontade de conhecer supera qualquer possível melindre de admitir-se jejuno em área de saber até então inexplorada. Então, a gente já viu, assim, às vezes, situações das pessoas que é super, hiper graduada ou cheia de títulos em determinada área, e aí vai ver que com energia a pessoa jejuna, não sabe nada. E aí eu conheço. Então é muito importante esse despojamento, não invalida todo o conhecimento que a pessoa já tenha. Uma coisa não invalida a outra. A pessoa continuamos, às vezes, batendo palma até conforme for o caso, parabéns, você sabe muito disso e venha nos ajudar nisso. Mas da parte de energia e de parapsiquismo, a pessoa não sabe nada. Então, é esse jogo de admitir, não, aqui eu sou jejuno. E a evolução é isso, né? Porque a gente vai, nessa área, a gente sabe muito, na outra a gente jejuna. Então, a gente quis frisar isso e frisar a questão de determinadas linhas que, na hora que fala de coisa fora do corpo, não, isso aí não é ciência, não quer nem olhar. Então, isso, para mim, não é uma postura científica. Pode não estar dentro do seu limite, mas se a pessoa tem curiosidade, peraí, mas então deixa eu ver, como é que é isso? Como é que é? Será que eu tenho nem que... Deixa eu lá ver como é que é, até para chegar à conclusão que isso não é nada, mas vamos ver. Então, esse abertismo, eu acho que a pessoa que fica presa nisso, ela não seria um homem pesquisador. Ela pode até ser um pesquisador, homem não é. Porque a pessoa cortou, isso ela não quer saber, isso não... Ela cortou dogmaticamente essa situação. Muito obrigada. Adriana. Sim. Opa, a tia aqui. Pode ir, ela quer estar um tempão aqui, vamos lá. Daqui a pouco te vou, Fabiana. É rápido. Não precisa ser rápido, temos tempo. Gostei muito da tua relação dos pseudocensos. Não havia pensado, então é muito bom ler e ver essa gradação, né? O pesquisador e o homem pesquisador. Mas, é assim, qual deles, na sua opinião, é mais difícil de ser reciclado, transponível, assim? Como é que a gente... Qual que você acha que contribui mais para a enganologia? Eu não saberia te dizer. Teria que pensar com mais... Eu acho que aí, para saber isso, talvez tivesse que ter até uma pesquisa de campo, né? Para poder dizer qual que seria o mais difícil. Mas vamos pensar. Eu acho que o mais difícil, talvez, seja a pessoa que seja mais encastelada, talvez, né? Mas tudo que a gente vai falar vai ser um talvez, não é? Porque, olha só, se a gente fala autismo intelectual, às vezes a pessoa pode ser aquele filósofo, na verdade, ele fica tudo na teoria, né? Fica lá na teoria e não põe nada na prática. Então, isso, a pessoa está faltando pesquisar a questão até comprovar a situação, fica só no reino das ideias e não joga para a prática. A autovendagem, esse aí é terrível, né? A pessoa tem um verbete muito bom também na enciclopédia da professora Cristina Bassanese, que é fraude científica. Ela fez um bom apanhado e é triste como a gente ainda vê, vira e mexe, tem na mídia, né, a questão das fraudes na ciência, né? Então, o pesquisador, ele se vende, né? Ele consegue, ele
vende o resultado em função de um patrocínio, de alguma situação. A cientificidade lacunada, né? A pessoa ela quer só na área da especialização e na outra ela não é. É a questão do cientista beato. Tem um livro que foi eleito agora na última heterocrítica que teve lá em São Paulo, chama Paisagem Moral. O livro é bem interessante. Temos vários conteúdos heterocriticáveis, porque é bem aquela questão. Tudo que é fora de extrafísico, fora do cérebro, o autor é taxativo e fala, é óbvio que isso é do cérebro, ele reduz tudo ao cérebro, então essa é uma das críticas que nós temos. Mas, independente disso, o que é interessante na tese dele é que ele coloca o seguinte, que a maioria da ciência ela acha natural os eventos físicos serem pesquisados cientificamente, mas todas as questões de moral seria por conta da religião. Então a pessoa acha que é tranquilamente conviver. Então o cientista beato, ele acha que é totalmente compatível ser altamente científico nessa área e às vezes ter altamente crenças e não ter menor crítica numa área mais científica, numa área mais religiosa, né? Então ele joga muito com essa dicotomia, né? Esse paralelo. Então é um livro que vale a pena as pessoas lerem. Tem até um TED, Sam Harris. Tem um TED dele lá que vale a pena também as pessoas verem. Tem aqui na epígrafe. Então, a cientificidade é lacunada, né? A pessoa é o cientista beato. Então, ele acha que não tem nada demais. Ele pode ser super crítico. Aqui nessa área ele é hipercrítico. Aqui não, ele vai aceitando o dogma e não critica nada, está tudo certo. E consegue conviver com essas duas posturas tranquilamente. Tá? A doutra ignorância já falou, que é a pessoa mais encastelada. Talvez essa possa ser mais difícil, mas é difícil, como a gente falou, a gente estaria generalizando, acho que teria que fazer uma reflexão e até uma pesquisa mais detalhada. O generalismo raso, aquela pessoa já acha rapidinho, né, ela quer saber tudo, mas saber tudo a geração Google, né, sabe tudo, dá lá no Wikipedia, então já sei tudo. Deu aquela lidinha numa página, já acha que sabe tudo, já se dá satisfeito. O hipercriticismo, aquela pessoa que critica tudo, não, eu sou pesquisador, mas só critica, não vê nada de bom. Então ela só está, e às vezes a gente até fala, com altos brados e dedo em riste, né? E às vezes criticando excessivamente, de forma parcial. A gente tem um verbete que fala da hipercriticidade, a crítica, que procura até entrar mais nessa questão. A inconsequência pesquisística é aquela visão, não tem nada com isso, o que vai fazer com a minha pesquisa? Não tenho culpa. Então a pessoa está fazendo lá uma pesquisa que aquilo vai virar uma bomba, vai virar uma arma de guerra, a pessoa, não, mas eu estou fazendo essa parte. Então é uma questão de inconsequência, ela não está vendo que aquilo tem um peso, né? Tem vários, até no Homo sapiens pacíficos, tem uma lista de vários inventores de armas que colocaram o próprio nome nas próprias armas. Então lá tem uma lista, não sei dizer agora a página, mas tem uma lista lá de vários deles que fizeram e colocaram o próprio nome lá no invento, né? Felizes da vida com a arma que eles fizeram. Então eles não, é uma ignorância, uma inconsequência que, como se os fins não justificassem os meios. Aqui não, os meios não justificam os fins, né? Ele fez o contrário, e isso tudo tem consequência. A gente sabe de lei de causa e efeito, não passa simples. E a homem desconfiança, é aquela pessoa que desconfia de tudo e ela não admite nenhuma certeza relativa. Então ela nunca tem certeza de nada. É o extremo, não sei nada, não. Só sei que nada sei, não sei de nada e não faz nada, não dá uma aula, não escreve nada, porque ela sempre acha que não sabe nada. Então a gente tem que pôr, eu sei tudo até aqui eu sei. Posso estar enganada? Posso. Assim que se eu estiver enganada, eu sou a primeira a vir dizer, olha, aquilo ali vamos corrigir. Então é esse despojamento de assumir aquilo que a pessoa sabe. Tá ok? Vamos lá, Fabiana. Podia deixar esperando um pouquinho. Não, tranquilo. Página 4. Eu queria que você falasse sobre o item 8 e depois sobre o item 5. Até uma possível associação, quando você fala ali nas limitações cognitivas do item 8, estabelecer uma relação com a ignorância. A ignorância enciclopédia é uma expressão que a gente ouve do professor Valdo há anos, né? Ele sempre que cunhou essa expressão, que é o tamanho da própria ignorância, né? Então, a gente vê que isso tem a ver com o que a gente falou antes, com o próprio saber. Eu sei que eu não sei, mas eu sei muita coisa, mas eu também sei do universo de coisas que eu não sei, porque se a gente
parte do princípio que estamos num processo evolutivo, eu sempre sei menos, eu sei mais do que quem está no nível abaixo que eu, mas eu sei menos do que os níveis para frente. E esses níveis para frente são infinitos. Nós não temos, a gente sabe que vai ter serenão, depois vai ter consciência livre, e aí o que tem? Então tem muita coisa que eu não sei, mas tem muita coisa que eu sei. Então a ignorância enciclopédica é justamente isso. Joga com você é inconformado com o que você não sabe, então eu sei que eu não sei, mas eu não estou de braços cruzados, eu estou procurando aumentar isso que eu sei, e ao mesmo tempo eu tenho o bom senso de admitir que tem muita coisa que eu não sei. Existem serenões que sabem muito mais que eu. Tá? Então é isso que a gente queria colocar. E no cosmoeticofilia tem a ver exatamente com o que a gente acabou de falar lá da pessoa que é inconsequente. Ela faz a pesquisa e não se importa o que vão fazer com aquilo. Então é como se isso não tivesse nada a ver com ela. Então, olha, a cosmoeticofilia é a inferência sobre possíveis efeitos do projeto de pesquisa. Então, eu vou pesquisar isso aqui. Quais os possíveis efeitos disso que eu estou pesquisando? Isso porque a pessoa sabe, ela já averiguou que existem prejuízos multidimensionais de achados e inventos anticosmoéticos. Óbvio, tem a coisa que não tem jeito. Você vai inventar um avião, vai ter um avião de carga e um avião para jogar bomba. Mas dizem até que o Santos Dumont ficou muito perturbado com essa situação, né? Então, mas olha só, mas o nível de positivo que tem no avião supera até o mau uso. Isso é uma coisa. Tá? Agora tem coisas que é injustificável. A pessoa vai construir uma arma de guerra. Não tem jeito, aquilo vai servir para quê? Para matar mesmo, não tem outra função. A pessoa vai melhorar uma nova forma de droga, uma nova forma de cigarro. Isso vai matar os outros, direto ou indiretamente. Então tem coisas que são injustificáveis. Então é isso que a gente quer. A pessoa que é o homem pesquisístico, por quê? De certa forma, essa pessoa está com uma monovisão. Ela está vendo só, não, eu estou vendo só a minha partezinha aqui, o que eu estou fazendo é neutro, o que vão fazer com ele não me diz respeito. Se a pessoa ela tem essa coisa da omnipesquisa, ela pesquisa tudo, então ela pesquisa isso, e isso aqui vai ter o quê? Qual a repercussão? Isso vai dar onde? E aí ela vai tomar uma decisão, aqui eu não vou me meter. É isso que eu queria que você falasse, o diferencial da pesquisa aplicada à prática, né, que é o diferencial que eu vejo da conscienciologia, é isso, é a pessoa trazer. Eu lembro que o meu pensamento, logo que eu entrei em contato, as primeiras vezes com as ideias da conscienciologia, era isso, era tentar abstrair o máximo de teoria e não aplicar na prática. Demorei muito tempo para entender que, na realidade, o ideal da pesquisa é a aplicabilidade prática dela, para você conseguir ter os resultados no dia a dia, né, no LabCom. Perfeito. Pode falar um pouco mais sobre isso? Não, é exatamente isso, que tem a ver com a descrenciologia, né? Você vai experimentar. Óbvio, vai ter conhecimentos que não estão experimentáveis nesse momento. Mas muitos são experimentáveis agora. Por isso que eu acho muita questão importante da questão de percentual. Por isso, quando eu falo de ciência, eu sempre falo de percentual. A gente tem que ver qual o percentual desse censo a gente tem. Estava até conversando antes, aqui o Felipe estava falando da questão do curso intermissivo, né? Que ele está falando que ele pensa que para chegar no curso intermissivo tem que ter algum percentual desse censo. Provavelmente. De certa forma, houve um abertismo para, uma hipótese válida, né? Para se abrir. Então, agora, existe várias graduações. Então, a mesma coisa na pesquisa, existem várias graduações. O que eu já experimento disso agora? Mesmo que eu possa inferir, ou ver, ou vislumbrar, ou até ver nos exemplos evolutivos que nós temos, o que seria um ponto maior, mas é um ponto maior, é naquele nível ali. A gente não sabe como que é um senso omnipesquisístico de uma consciência livre. Isso é uma loucura, mas não é? Olha lá. Mas isso aí já entrou numa teológica, entra naquilo, é o limite. Não dá para me saber como é que é o senso do... Eu posso fazer o seguinte, olha... dá para ver no meu nível como é que é mais ou menos, um nível mais acima que a gente observa, a gente percebe, a gente verifica, né? Então já tem uma ideia do que seria esse senso. Agora, o serenão também já deve ser bem diferente, mas a gente já vai vislumbrando, isso é pesquisa, a gente já sabe o que eu já vivencio, o que eu já vejo que outros vivenciam, eu já tenho uma informação. Agora, que isso vai expandir para frente, com certeza vai. Você falou agora do curso intermissivo. Eu acho que é uma variável super importante, mas tem uma outra variável que eu considero que eu acho que é indispensável, que é o tempo
de vida das pessoas. O quanto aquilo que o professor Valdo fala, as pessoas zeradas, né? O quanto a pessoa já quebrou a cabeça, já errou, já acertou, junto com o curso intermissivo. Isso. Então, mas não, o que a gente estava querendo dizer quando ele falou do curso intermissivo é justamente para a pessoa, ela admitir, às vezes, entrar num curso intermissivo, ela tem que ter algum senso disso, porque ela tem que ter uma abertura para o novo, porque ela vai mudar tudo que ela sabia. Então, ela viveu durante lá, sei lá quantas vidas e séculos, sei lá quanto tempo, né, milênios, de um jeito. De repente fala assim, olha, existe uma evolução, existe, você tem que ser cosmoético, existe foram uma série de coisas novas, de variáveis novas que foram colocadas. Você pode levar uma vida de uma forma mais técnica. E muitos de nós, até que você falou, já são erados, então já tinha, de certa forma, não, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já domino, isso aqui... E de repente, peraí, você dominava isso aqui, mas existe uma outra forma, mais lógica, mais efetiva. Então, isso que ele estava fazendo uma analogia, o Felipe, eu concordei com ele. E até para a pessoa aceitar entrar no curso intermissivo, alguma coisa tem isso aqui. Não, a pessoa não, eu sei tudo, que eu vou fazer curso coisa nenhuma? Então, houve uma abertura, era isso que ele jogou e eu concordo com ele, é uma inferência para a gente pensar. Obrigada. Tá bom? Vai perguntar, Nália? Não, eu gostaria que você... Eu gostei da frase enfática. Ela está amarrando bem o verbete, né? O homem pesquisador, ele conjuga as posturas ativas. A importância é o ativo aqui, né? Curioso. Então, ele não é só curioso por ser curioso. Ele é curioso. Tá, eu tenho curiosidade, eu quero saber. Aí eu vou observar. Eu pergunto o que eu não sei. Eu acabo aprendendo. Aí eu vou experimentar, entra o que a Fabiana falou. Eu experimentei. Eu sou um pensador, eu penso. Eu vou refutar, às vezes, o que eu pensei. Eu vou estar refutando. E, no final, é docente também. Ele vai ensinar aquilo que ele aprendeu. Então, o homem pesquisador conjuga as posturas ativas de curioso, observador, perguntador, aprendiz, experimentador, pensador, refutador e docente. Todas pautadas em teáticas da descrenciologia. Porque o homem pesquisador é aquilo, não acredita em nada. Então, ele está buscando experimentar e sendo... E aí, a gente até estava pensando, né? Uma pessoa com esse senso, ela nunca vai ter tédio, né? Não tem tédio, porque tem sempre alguma coisa para pesquisar, não tem? Nem que seja o miríade que está andando, o gatinho que está fazendo alguma coisa, né? Então, vamos agora, tem umas perguntas aqui. Professora Adriana, estou conhecendo esse trabalho de vocês agora, baixei o arquivo, você é intermissivista? Me identifico com praticamente todas as questões. O que devo fazer? Então, bem-vindo a bordo, né? Então, o que você deve fazer? Olha só, primeiro, tem um verbete também que você pode baixar que chama estado vibracional. Eu acho que ele está até separadinho para baixar, se eu não me engano. Senão você vê lá na questão. Você vai começar a trabalhar suas energias. Ela explica que é uma técnica chamada técnica do estado vibracional. Então, você vai começar a trabalhar suas energias, isso vai ajudar você a se equilibrar, vai ajudar, às vezes, você até facilitar você sair do corpo, se for o caso. Outra, buscar estudar, fazer cursos. Você é de Sorocaba. Deixa eu ver que IC que tem lá por perto. IPC, né? Jundiaí? Você está indo para lá agora? Não, né? Tem a ACIPEC, que é em Jundiaí. Não tem o telefone da ACIPEC aqui. Mas a turma do IPC te dá lá, olha... Nós temos IPC em São Paulo. Eu vou te dar o telefone, que eu sei que tem núcleo, né? Em Jundiaí tem a CIPEC, que eu vou ter que colocar aqui. Por acaso não está o telefone aqui. Mas lá o pessoal do IPC te informa. Ah, não, está aqui, desculpa, estou falando besteira. A CIPEC, então, Jundiaí. O telefone é 11 4521 8541. 11 4521 8541. E tem o IPC, que é sediado na capital São Paulo, mas também eles dão cursos para aquela região, que é o 11 3287 9705. Então, você pode entrar em contato com essas ICs e fazer algum curso. Outra coisa, tem vários livros com download gratuito, não é? Se não me engano, Nossa Evolução está lá. Tem vários. Então, você entra no site da Editares, o que é a Conscienciologia. Entra no site da Editares. Baixa esses livros e já começa a estudar mais. Então, assistir as tertúlias, como você já está fazendo hoje, também vai te ajudar a você ver.
E aí você, aos poucos, vai se inteirando mais dessas informações. E é muito importante, porque você vai recuperando cons. O que a gente fala que é cons? Cons são unidades de lucidez. Então, a gente falou aqui de curso intermissivo, né? Aquele que a gente fez antes de nascer para cá. Então, no momento que você começa a estudar esses temas, vai ter coisa que você vai ler, você vai falar assim, nossa, mas isso aqui parece que eu já sabia. Eu já sabia mesmo, né? Então, mas vai te ajudar você ler e você ir recuperando essas lembranças, essas situações, tá bom? E quando puder, dá um pulo aqui em Foz do Iguaçu, conhecer a mini tertúlia, conhecer o professor Valdo Vieira, que está todo dia de manhã aqui de 9 às 11 dando a mini tertúlia, também é uma oportunidade. Tem passagens aí de todos os preços atualmente, né? Procura aí uma promoção, dá um pulinho aqui, também poderia ajudar. Tá bom? Qualquer coisa você volta a perguntar. Então, eu já te dei dica de você livros para você ler, cursos para você procurar fazer, trabalhar com essas energias com o EV, assistir a tertúlia e, quando puder, dar um pulinho aqui. Tá? Conhecer mais de perto aqui o nosso trabalho. Tá? A antagonismologia, página 3, terceira linha. Poderia falar do antagonismo postura pesquisística, desnutrição mental somática? Sim. Vou mostrar que é antagônico, né? Como a gente falou, a pessoa que ela tem essa postura de estar pesquisando sempre não tem tédio, não tem preguiça mental, porque ela está sempre curiosa, ela está querendo sempre aprender alguma coisa, né? Sempre está lá no aeroporto, está observando as pessoas que estão passando, sempre é função, sempre a gente aprende alguma coisa com as situações. Então, é o contrário da desnutrição. O que é desnutrição mental somática? Mental somática é o corpo das ideias, né? Da intelectualidade. Então, a gente podia falar de desnutrição intelectual também. A pessoa é desnutrida, não lê nada, né? Não pensa de nada direito. A gente fala robotizado, né? Tá ali, tá desnutrido, coitado. Não é só de comida, né? Tá lá, não lê, não quer saber de nada, não está informado, só vê, às vezes, programas que não enriquecem nada a cabeça dela. Então, é bem diferente. A gente está mostrando que a pesquisa não tem nada de nutrição. Você está se nutrindo o tempo todo. Tem um outro verbete que eu gosto muito da enciclopédia, chama fonte cognitiva, que ele mostra as várias fontes de conhecimento que a gente tem. Então, o tempo todo nós temos várias fontes para pegar informação. Então, a pessoa que ela tem uma pesquisa, ela tem sede de saber, ela quer saber. Então, ela está sempre procurando um livro para ler, uma revista para ver, uma conversa. Tem outro verbete que eu já escrevi que chama garimpagem interlocutória. Eu achei muito interessante essa ideia, que é justamente quando a gente está conversando com as pessoas, também é garimpar. Sempre sai uma pérola, sai um conhecimento que a gente não sabia, uma técnica que a pessoa que a gente nunca passou pela cabeça e a pessoa às vezes vai passar para a gente. Então, toda conversa, como a gente falou, todo mundo tem algo a aprender e a ensinar. Uma conversa pode ser muito produtiva, a gente pode aprender muito com uma conversa, com qualquer pessoa, desde o especialista, aquele que a gente pode não ter um título de especialista, mas ele é especialista às vezes em alguma coisa, tá? Questionologia, página 6. Poderia comentar como fazer as inquirições multidimensionais cotidianamente e sobre a divisão de atenção necessária para aumentar as parapercepções? Olha só, como fazer essas inquirições multidimensionais cotidianamente, a gente falou um pouquinho antes, né? Que é aquela história que a gente falou, a gente começa a fazer uma coisa bem forçada. Então, a gente chegou no ambiente, pergunta, como é que estão minhas energias agora? Como é que estão? Por exemplo, aquela checagem do holossoma, por exemplo. Como é que estão minhas energias? Meu soma está confortável nessa posição ou está mal? Como é que eu estou sentindo agora? Minhas emoções como é que estão? E para fora, como é que está a energia do ambiente? Está boa? Como é que está? Tem amparador aqui ou não tem? Tem mais assediador ou tem mais amparador? Das pessoas que eu estou conversando, tem alguém que é mais amparada que outra? Pode ser que no primeiro momento a gente não vai ter resposta nenhuma, né? Mas a gente já começou a fazer a pergunta, já é o primeiro caminho. A gente já começou a fazer pergunta, já começou a tentar ficar mais informação. Já começou a ficar atilado. Então, esse eu acho que é o primeiro caminho. Até que chegar uma hora que isso vai ser uma coisa natural. A gente deu exemplo aqui, analogia com a questão de dirigir carro, né? No início, lidar com todas aquelas variáveis parece impossível e depois isso faz de uma forma natural. Então, o que eu percebo é que fazer essas inquirições cotidianamente é a mesma coisa. Começa meio forçado, parece que não vai dar conta, e depois é uma coisa natural. A gente já começa a ler os ambientes, ler as energias, ler as pessoas como uma segunda natureza, tá? E também, na página, aí você falou, e a divisão de atenção necessária. Uma coisa que é importante é a divisão de atenção. Então, existem exercícios para isso, né? Então, a pessoa começar a ficar atenta às duas coisas ao mesmo tempo.
Por quê? Como é que é o parapsiquismo? A gente tem que estar atento aqui à vida intrafísica, senão vai sair tropeçando o tempo todo, não é mesmo? Vai sair catando cavaco, como fala, né? Tropeçando em tudo, vai começar a bater em tudo, ou começar a não cumprimentar ninguém, né? Porque não vê ninguém. Então, você tem que estar atento à vida intrafísica e, ao mesmo tempo, manter a atenção se tem a sua energia, se tem sinalética. Então, isso aí é trabalho, não é fácil, não. Mas é treinando isso que a gente pode chegar nisso, tá? Também na questionologia, sobre as publicações. Poderia comentar, fazendo cotejo com os itens a seguir? Ciclologia, aprender a ensinar, e conhecimento, responsabilidade. Exatamente. Por que a gente fez aquela pergunta, publicações? É para chatear mesmo, né? Eu começo chateando a mim mesma e depois chateo as outras pessoas, né? Porque quando a gente faz essas perguntas, tem que ter um resultado. E esse resultado, o ideal é que ele seja publicado. Na hora que a gente chegou a uma conclusão, que a gente publique para ajudar os outros. Então, isso cutuca todo mundo. Como eu falei, primeiro a mim, para publicar mais, e para os outros também. Então, você tem feito essas pesquisas, então você tem achado, então já pôs esse achado no papel? Então, é isso que a gente quis colocar, tá? E tem tudo a ver com os 2 ciclos que você realmente falou. O ciclo aprender e ensinar, a gente está o tempo todo aprendendo e ensinando. E do binômio, o binômio conhecimento e responsabilidade. Nós temos responsabilidade por aquilo que nós sabemos. E tem uma coisa que a gente fala até da pré-intermissiologia, né? A gente falou muito de curso intermissivo, então até tem um colega que está começando agora. Olha só, quando a gente fez um curso intermissivo, como é que a gente entende até agora? Nós fomos lá, fomos resgatados em algum ambiente, tiraram, a gente já estava melhorzinho, com o saldo da ficha melhor, estavam mais neofílicos, estavam mais abertos. Chegou a gente e falou assim, olha, existe uma coisa chamada curso intermissivo, tá? Que é para preparar para uma próxima vida, você vai otimizar, você vai participar de um trabalho maior, você topa? Ok, topamos, entramos no curso intermissivo, provavelmente nos formamos bem e nascemos, estamos aqui, tá bom? Tem um grupão todo lá que ficou, de nossas pessoas muito próximas, mas que às vezes não estavam de vez ainda não estavam muito abertas. Então, o conceito que a gente está falando da pré-intermissiologia, que hoje o nosso trabalho aqui, quer dizer, faz parte ainda da questão do aprendizado do curso, é nós nos prepararmos agora para quando nós morrermos, dessomarmos, indo para a próxima intermissão, nós vamos começar a fazer um trabalho de ir buscar esse povo, que são nossos amigos. Então, são pessoas muito próximas a gente. Então, é isso que a gente falou, o ciclo aprender e ensinar. Então, aquilo que eu estou aprendendo agora, tendo aulas, né? De certa forma a gente está aprendendo, ensinando, mas aprendendo também. A gente depois vai pegar tudo isso que a gente aprendeu de evolução, fazendo curso intermissivo, tendo uma ProEx, aí vem aqui, assiste tertúlia, assiste mini tertúlia, depois a gente vai voltar e vai ensinar para aquela turma que ficou para trás, que não, às vezes não tinha condições naquele momento de vir, mas que agora a gente vai lá buscar. Então, é muito sério. Adriana, sim, uma pergunta aqui na página 1. Em fatologia, na primeira, inicia no segundo item. Tá. Você falou ali o destemor diante do risco de as verdades buscadas desestabilizarem o próprio corpus cognitivo. O que se quis dizer com desestabilizar o corpus cognitivo? Toda coisa nova, o que acontece? Que a gente está partindo do princípio. A gente fez uma correlação no início a questão da ignorância ignorada. Esse verbete, de certa forma, ele é um contraponto à postura de ignorância ignorada. Quer dizer, eu não sei que não sei, e não quero saber que não sei. Tá? Quando a gente vai procurar uma coisa nova, sempre há o risco de que a gente descubra que o que a gente pensou até agora estava errado. Ok. Pode ser parcialmente, pode ser 10%, pode ser 50%, pode ser, não vamos entrar aqui no mérito de percentual. Mas a gente vai descobrir algumas coisas que ainda não estão adequadas. É o conceito de verdade relativa de ponta. Então, é uma verdade do momento de ponta, mas é relativa. Porque a qualquer momento pode chegar uma nova informação que vai surgir essa verdade. Às vezes não é bem assim, vamos aprimorá-la, vamos melhorá-la. E esse omnipesquisístico, eu vejo que na hora que a pessoa está com esse negócio ligado para tudo, é porque a pessoa está muito bem resolvida com isso, ela não tem mais medo. A autoconfiança dessa pessoa está na capacidade dela de entender, e de aprender, e de compreender e de reciclar. Por quê? Como falou ali, foi na pergunta, né? Conhecimento traz responsabilidade, mas poderia ter um binômio. Conhecimento traz recim. Porque o nosso conhecimento não é um conhecimento teórico.
Nosso conhecimento, como você mesmo falou, é um conhecimento teático. Então, isso que pega, porque na hora que a gente vai ver que tudo que a gente pensou não é bem assim, vai ter que mudar, a gente vai ter que mudar o comportamento, vai ter que mudar mais a forma de pensar. Então, isso dá trabalho. Então, é isso que a gente quis colocar. Quanto mais recinofílico a gente tiver, talvez mais senso omnipesquisístico a gente tenha. Deve estar andando tudo aí juntinho ali, ó. Páreo a páreo. Tá bom? Obrigada. Olha, agradeço muito a presença de todos aqui, a dos tertulianos aqui presentes, dos teletertulianos sempre também presentes aqui com as perguntas, os paratertulianos e até uma próxima oportunidade. Os nossos comerciais? Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 3 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 14 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Anália com o curso Opção pelo Autodesassédio e o Rômulo com o acoplamentário. Boa tarde, tertulianos e teletertulianos. Eu estou aqui para ratificar o convite efetuado ontem pela CIP para o curso Opção pelo Autodesassédio com a professora Adriana Lopes, a nossa verbetógrafa e o epicentro aqui hoje da tertúlia. Esse curso, ele tem um objetivo bem definido, é propiciar a reflexão sobre as perdas existentes pelos pensamentos autoassediadores que favorecem o heteroassédio. Ele favorece ainda a identificação, o curso favorece ainda a identificação das posturas autovitimizadoras. Quando nós identificamos essas posturas, nós ganhamos um resultado evolutivo de autodesassédio. Então, é um processo extremamente fácil, desde que possamos treinar junto com a professora Adriana Lopes no curso Opção pelo Autodesassédio. Esse curso acontecerá nos dias 4 e 5 de outubro, das 9 às 11 e depois das 15 às 18 horas, na sede da ACIP. Se vocês quiserem mais informações, é só ligar para 2102-1421. Liguem, façam a inscrição, porque é um curso bastante concorrido. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de convidar a todos os tertulianos e aos teletertulianos para participarem do acoplamentário, que ocorrerá no final deste mês, do dia 26 ao dia 28 de setembro, com a temática Liderança Interassistencial, com os EPICONs Ana Luísa Rezende, Alcir Alves e Rui Bueno. Um dos objetivos do acoplamentário é desenvolver a clarividência interassistencial e também propiciar o mapeamento da sinalética energética. Então, estão todos convidados. Mais informações podem ser obtidas através do site do CAEC ou na própria recepção do CAEC. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Geodireito, especialidade Direitologia, com a verbetógrafa Juliana Costa. Obrigado e boa tarde a todos.